Começa mais um Conversa Paralela, seu podcast da Brasil Paralelo, seu podcast favorito da vida, por que não dizer? Não é mesmo, Arthur Morrison? Com certeza, boa Lara noite. Brenner, muito boa noite. É sempre muito bom estar aqui com você. Um grande prazer. Meio que combinamos um pouco os looks Combinamos hoje, né? e estamos combinando também com nossos Com os convidados. nossos convidados. Um deles tá meio fugitivo. É porque ele é mais assim. sério, né? Há controvérsia. Mas é uma pessoa, né, com esse sorrisão desse tamanho. Ainda disseram que era melancólico. Vamos falar... Fleumático. Pois é. Fleumático, aliás, que falaram que você era. Mas você é sanguíneo. É. Com quem estamos aqui hoje? Estamos aqui com Elton Luiz, marido da Milene, pai do Samuel, especialista em produtividade e rotina. Bem-vindo, querido. Muito obrigado, Lara. É um prazer estar aqui. Prazer estar aqui, Arthur. Prazer Muito todo bom. nosso. Muito bom estar lá do Zé Roberto. Cara, Deve eu ser gosto uma muito. honra, né? Já dando spoiler do nosso segundo convidado. Desculpa. Contem. Estamos aqui também com José Roberto Melo Porto, defensor público, criador do método Até a Aprovação e o mais importante de tudo, marido da Carol, pai do, prepara, José Fernando, José Vicente, José Eduardo, José Bernardo e Maria Catarina. Só Bem-vindo, isso. querido. É bom que já Cara. chama José, que aí já não, entendeu? Todo mundo Pra vem. gravar logo. Exato. Aí quando briga, já... Ô, José, os quatro olham de uma vez. Nenhum olha, Arthur. Nenhum. Esse é o que é mais impressionante. E aí, gente, obrigado. Ô meninos, nós estamos aqui hoje para falar de rotina, organização, estudo, ordem. Basicamente, acho que se a gente puder escolher uma palavra, é ordem hoje, né? E o que nós percebemos é que esse tipo de conteúdo tem sido muito procurado. Vocês são muito demandados por isso. Eu sei porque eu vejo lá. É um engajamento surreal. Hoje eu tava vendo um post do Elton, tinha 10 mil curtidas lá, das pessoas falando, cara, isso me ajudou muito e tal. Para ajudar as pessoas a ordenar a vida, né? Então a gente percebe que existe hoje uma dificuldade muito grande de ordenação e de concentração. Por que você acha, Zé, que tá assim hoje? Essa questão da ordem é interessante, né? Porque, na verdade, acho que tem uma desordem. Primeiro, natural nossa, né? Uhum. A gente tem a tendência para fazer as coisas erradas. Sim. Hoje eu vou estudar muito, mas aí eu deitei para ver o Globo Esporte de tarde, acordei 7 da noite. Por que isso dá errado, né? Quem nunca, né? Não sou eu, mas um amigo meu aconteceu isso É sempre um amigo. Então, isso é natural nosso. Então, tem uma desordem interna, primeiro, né? A nossa vontade também está muito fragilizada e muito dispersa, né? A gente está muito disperso hoje em dia, mais do que nunca. A gente mesmo que trabalha, que tenta Sim. ser ordenado, super produtivo, a verdade é que a gente se vê refém do feed, né? É. E uma completa desconcentração, assim. Quando vem aquele textão no feed, já dá mó preguiça, eu curto e rolo. Eu acho que a gente tá uma vida meio stories, assim. E agora aumentaram os stories, deixaram os stories de 2 minutos. Sim. Parece um inferno. Não acaba nunca o stories. Saiu até um estudo do negócio do TikTok também, né? Que Vicia, o tal do algoritmo já deixa o cérebro, muda a conformação lá do cerebral e você já fica viciado, você não consegue nem sair daquilo. né? Que é o Tem gente estímulo que perde do novo horas. toda né? hora, né? Tem estudos que falam que é bom você estimular o cara num vídeo no YouTube a cada 1,8 segundos, que aí você mantém a retenção. Então, se você assistir alguns canais americanos, os caras fazem isso. É cheio de estímulo no vídeo, aparece coisa o tempo todo. Corte, imagem e letra e não sei o quê. Já passou 1 minuto e pouco, faz um filme. Gente, que loucura, como assim mesmo? Pois é, você acha que a tecnologia piora muito essa desordem nossa hoje? Eu acho que por um lado, eu não acho, eu tenho certeza que por um lado sim, né? Porque é só você perceber que quando os dias que você passa mais tempo no celular são os dias que você fica mais disperso. E é muito interessante, porque você abre o celular e começa a rolar o Instagram. Agora, bota de lado e tenta ler um livro, que é uma página branca com um monte de letra preta, não tem nenhum estímulo. Você não consegue manter a concentração movimento, não por tem nada, 2 né? minutos. As pessoas desistem, né? No meu Instagram tá cheio de gente falando assim, ó, tentei ler e não consegui. Tentou ler por 2 minutos e não conseguiu. Porque 2 minutos é muito tempo. Você não vê um story de 2 minutos mais. Um saco. Então, as pessoas estão acostumadas a ficar vendo sempre uma coisa que é hiperestimulante. A gente vê isso principalmente também nos filmes, né, cara? Porque, por exemplo, você vai pegar, sei lá, ó, a sequência do Rock aí, né? Que inclusive, spoiler, a gente comprou. Vai estar na BP Select que legal. aí Primeira pra mão, galera. hein? Então, ó, Muito assina bom. a BP, link na descrição, QR Code na tela. Não tem por que não assistir, a gente comprou todos os Rock, né? Que vai isso. chegar na spoilerzão aqui máximo antes, tá? E aí tu vai pegar o Rock 1 lá, por exemplo, que, pô, é um filme antigo, né? Paradão. Cara, é um filme lento, tem umas horas que, sei lá, é só o Rock andando na rua à noite, assim, tipo, nada acontece. Aí ele encontra os caras estão, tipo, numa fogueira lá, ele olha e tal. Tipo, hoje em dia, se você vai assistir um filme, se não tiver uma cena de porrada nos primeiros 3 minutos, tu já O cara desiste, acha chato. Já dorme, né?
Ninguém Nunca assiste peguei. filme, cara. Agora é série. Até 1h, 50 minutos. 2 horas, 2h30 de filme. E quebrando enfim. tudo, né? Tem Exato, que ser um hein? Mas o negócio... que você acha disso? Eu acho que é o seguinte, cara. A gente foi muito estimulado pela tecnologia, com certeza. Antigamente não tinha essa opção. É. Minha avó, quando veio de Portugal com 12 anos, sei lá, a diversão deles era ver a cabra lá no interior e tava bom. Assim, a gente tava vivendo num ritmo de vida normal, meditando, contemplando a realidade como ela é. A gente não contempla nada hoje em dia, a gente é atropelado por um monte de coisa. Outro dia, aí vem aquele, o iPhone, ele mostra lá, né? Seu tempo de uso aumentou em 60%, baixou em 40%, agora a média foi 8 horas por dia. Eu falei, que isso, 8 horas por dia no celular? E abaixou, né? Pra onde foi esse tempo, né? Ah, não temos tempo pra nada, a gente não produz nada, mas tempo tem. Então a gente tá refém disso. A gente tá muito disperso. É. Tudo dispersa a gente. Eu acho que, junto disso que você falou, antigamente também a gente tem ficado cada vez mais materialista e utilitarista. Quando você tira essa dimensão transcendental do ser humano, você não consegue mais contemplar a natureza, você não consegue mais contemplar as coisas. Porque contemplar é o fim último do homem, né? Contemplar a Deus. Aí quando você começa a tirar o fim último do jogo, você começa a ver um monte de corrente psicológica, filosófica, que vai tirando a transcendência do homem, não tem mais o que contemplar. Então eu vou viver minha vida, vamos correr aí, vamos fazer as coisas, vamos produzir o tempo todo. mas o duro é correr pra onde, né? Se não tem o fim último, você tá correndo igual uma barata tonta. É. Pois é, Elton. Eu tô pensando em quem tá ouvindo a gente agora. A pessoa deve estar assim, cara, é verdade, eu não consigo sentar 2 minutos pra ler um livro. Mas as pessoas, majoritariamente, desejam ler, estudar e colocar aquilo pra dentro. Senão não estariam seguindo ele, querendo saber como é que faz pra... Exato, senão esse não seria um assunto tão pedido aqui na BP, inclusive. Cara, fala disso, eu preciso me organizar. Essa pessoa que, tendo se percebido dispersa, tendo se percebido procrastinadora, queremos falar de procrastinação daqui a pouco, especificamente. Sim. Tendo se percebido desconcentrada, mas querendo mudar, o que ela deve fazer, assim, de objetivo agora? Passo a passo, assim. A primeira coisa é tirar todas as notificações do celular. As pessoas Ah. têm medo quando eu falo isso, mas não acontece nada. Você não perde nada. Eu não Você- tenho Cara, é notificação no engraçado, celular, não faz a mas menor você não falta. sente falta. Eu não sinto falta nenhuma, eu já tirei há muito tempo. Não sente falta, Ah. cara. Se tirar a notificação do celular, parece que vai acabar o mundo, você vai perder cliente, não vai ver a mensagem da tua esposa, não acontece nada. As pessoas, em 2 dias, aprendem que se é urgente, elas te ligam. E você tira essa primeira fonte de estímulo que aparece o tempo todo. Então, você tá aqui trabalhando, pum, começa a apitar o celular. Pop-upzão ali. E aí isso já te atrapalha. Segunda coisa objetiva, para de trabalhar com 15 abas abertas dentro do seu Google Chrome lá. Então, porque o cara abre uma aba, abre, vai abrindo. E aí ele vai acostumando a cabeça dele a ficar sempre com um monte de abas abertas mentalmente. Então ele não tá conseguindo fazer uma coisa de cada vez. Isso aí vai aumentando o estímulo. Tem uma pesquisa no livro O Cérebro no Mundo Digital que ela fala que o que a gente tem com as telas é hiperestímulo. E o hiperestímulo vai te habituando àquela coisa que tem que estar acontecendo o tempo todo. Então, um outro passo é simples e objetivo. Primeira hora do dia, última hora da noite, você não usa celular, não usa tela, não usa nada. Você vai se habituando a começar o dia sem esse hiperestímulo e a terminar o dia sem hiperestímulo. Você vai até dormir melhor, porque tem Com menos certeza. tela. Você dorme melhor, descansa mais, sua cabeça está mais pronta para ficar concentrada nas coisas. Eu acho que isso em todos os momentos, em todas as fases da vida também, porque a gente trouxe, por exemplo, aqui Ai, me fugiu o nome dele, da Quem? pornografia. O Miguel Miguel Soriani. Miguel Soriani, isso. Me desculpa, Especialista em Miguel. pornografia, Miguel Soriani, né? A gente trouxe o Miguel, inclusive, cara, foi maravilhoso Foi, esse papo. foi assim, um podcast né? transformador pra muita gente. E o Miguel, ele comenta, né, de você cada vez mais acostumado com esses estímulos, você vai querendo mais, Isso, né? ladeira abaixo. E aí você vê até o próprio sexo como algo, tipo, nunca vai ser o que eu tô acostumado a ver aqui. Exato. Você vai querendo sempre pegar coisas mais bizarras e, sei lá, cara, o sexo com a tua esposa é Morreu. aquilo, cara. E é o normal, sabe? Você não é performático assim sempre, né? Então, acho que tem a ver também com essa questão Isso. da leitura, da própria procrastinação mesmo, da própria produtividade, né? De você entrar nesse rolo aí e você não ter uma rotina certa, você não ter, né? Não pegar uma coisa de cada vez pra fazer. Eu tenho um trecho de um livro que eu tava lendo hoje de manhã, que casa muito com isso que você falou, cara. Eu vou até pegar aqui pra ler ele Por favor. ipsis literis, porque é muito melhor do que eu tentar falar. Que ele diz assim, ó: o homem, diferente do animal, pode ter um apetite infinito, insaciável, porque por causa da sua razão, que é aberta ao universal, pode apetecer uma coisa de maneira ilimitada. Então nossa razão, ela é aberta ao universal e é para apetecer a Deus. Só que a gente consegue levar isso para qualquer coisa. Então você pode querer dinheiro infinito, você pode querer pornografia infinita. Assim. Então a gente tem essa tendência, e se a gente não
ordena as coisas, não põe ordem interior, a gente cai. E aí não tem. Como é que você volta pro sexo com a tua mulher depois que o cara tá 10 anos vendo pornografia todo dia? Vai cansando. Cada vez ele precisa de mais forte, mais estímulo. Mostra mais. Cara, e essa ordem interior também tem uma coisa que é importante. Hoje em dia a gente tá com essa cena por produtividade e também mirando um monte de gente no Instagram. Parece que todo mundo é excelente pai, excelente mãe. As crianças todas, pô, aprenderam latim sozinho, entendeu? Ninguém faz problema. Todo mundo... A gente acha a nossa vida deprimente, né? Mas a gente tem essa cena de por produtividade de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu só quero dizer que quem entra no seu Instagram acha isso, viu, Zé? É. Porque vê você... Carol, Não, mas lá em parece uma casa funciona, tô princesa, falando dos vê outros. os meninos lindos, tudo dando certo, Tudo você na mesma defensor cor, público, impressionante. tudo Uma na coisa mesma cor, que a maravilhosa. Carol coloca a mesma cor, acho Muita máximo isso. coincidência. E assim, eu acho que falta esse senso de prioridade, sabe? Não dá pra ter tudo. Pô, a gente tá num nível já que, bem ou mal, a gente alcançou assim, alguns objetivos profissionais, né? E a gente quer conciliar outras atividades, ok. Agora eu vejo muita gente nova que quer conciliar um monte de coisa e até bem intencionado. Tem um amigo meu que tá no meio da faculdade, não sabe se estuda direito, se faz curso de filosofia, aquela nossa vontade que a gente mesmo tem, né, de aprender um monte de coisa e tal. E aí falta esse senso de prioridade, porque não dá pra conciliar tudo, é deprimente. Então a pessoa não faz nada bem feito e se desestimula também com aqueles projetos. E outra coisa, ela vê um monte de cara de 20 anos botando no Instagram milionário antes dos 30 e sei lá o quê, e daí as pessoas começam a pensar assim, cara, eu tenho 20 anos, não sei o que eu tô fazendo na minha vida. Acabou, não sei, Tô aqui desisto. comendo terra. Então o cara acha que tem Não 20 dei anos certo. e já era, deu errado, deu tudo Exato. errado. Não tem mais tempo pra conseguir arrumar. É igual quando a gente entrevistou aqui o Felipe Molero. Não tem lógica. Mano, eu fiquei mal, assim. Porque é um Ele tem moleque 13 de anos. 13 anos. Aí Ah, não eu dá. tenho 6 empresas, sei lá. Tipo, eu falei, caraca, como assim? Eu não Ela tinha nem acordou um monopólio, merda, entendeu? não tinha nem banco imobiliário com 6 anos. Mas o Elton bate muito nessa tecla de se comparar consigo mesmo, né, Elton? O melhor jeito é você se comparar a você mesmo. Assim, é bom você Jordan usar Peterson já alguém... dizia também, né? É bom você usar alguém melhor do que você pra se comparar? É interessante no seguinte sentido. Deixa eu ver que virtude que tem o Arthur aqui. Deixa eu ver que virtude tem a Lara que eu quero buscar. O que eles fazem bem feito que Mas eu sempre posso vai ter mudar? uma criança asiática muito melhor do que você. Sempre. Não tem escolha. Entendeu? Então, se você ficar nessa, sempre se comparando com os outros, você vai comparar a tua vida normal, que você tá olhando para tuas coisas todas, com a foto do Instagram do cara. E daí não tem como. Você sempre vai perder pra foto do Instagram do outro. Você vai perder pra vida produtiva do outro. A gente tem que voltar pra vida real, né? É. Esse é o grande desafio. Só que tem que ter um detox. Uma vez eu fui fazer uma aula sobre como diminuir a dispersão. Porque se eu for perguntar para o pessoal de concurso, qual é a tua principal dificuldade? Disciplina, constância, concentração. Esse é o problema do homem médio, né? O material, organização, legal. Mas assim, se o cara não consegue sentar e ler, amigo, não tem como ele passar em nada. E não tem como chegar, não ter nenhum sucesso profissional e progredir se a gente não estudar, né? Isso é uma demanda nossa. E aí, nesse dia que eu ia fazer essa live, chegou um livro lá em casa. Chegam muitos livros lá em casa da Amazon. Tenho Todo certo dia. medo de estar pagando por isso. Mas aí chegou o livro lá. Se você quiser ver uma baleia, esse é ótimo, Lara, recomendo. Aí eu li o livro. Qual que é A o Carol nome do livro, veio. se você quiser. Se você quiser ver uma baleia. Esse é o nome do livro. Calma que você vai entender. E aí, assim, se você quiser ver uma baleia, abre uma janela, olhe para o mar e espere. Se passar um navio pirata, apesar do navio pirata ser muito desafiador, interessante, não olha para o navio pirata, que pode ser que enquanto você olha para o navio pirata, você perca a baleia. E tinha vários exemplos desses. Se pega uma poltrona desconfortável, porque se a poltrona for gostosa e o lençol e o cobertor for quentinho, poltronas gostosas com cobertor quentinho normalmente dão sono. E isso não vai ajudar em nada a ver a baleia. Caralho, E é no- muito maravilhoso. Não, é muito bom esse livro, É sensacional. muito Isso bom, é cara. Nobel. Eu vou comprar esse livro. Aí depois vem assim, se tiver um pelicano, parado em cima do tronco, comendo os peixes, não olhe pro pelicano, pode ser que você perca a baleia. Se você quiser ver uma baleia, aí ele fecha, abre a janela, olha pro mar, espera. Eu falei, é isso. Porque o cara quer passar no concurso, mas ele quer ter 40 centímetros de braço. O cara quer ser bom no direito, mas ele quer ao mesmo tempo ter uma base filosófica, metafísica magnífica. Então essa desconcentração de propósito e prioridade, isso também já começa a destruir aí qualquer senso de produtividade. Pelicano não é baleia, tu tem que escolher qual é a baleia, amigo. Tem que abrir mão dos pelicanos, é isso, é a Isso que vida. você tá falando... Primeiro, só um disclaimer aqui, porque você chamou ele de Zé, de José e tal, e eu não consigo, porque eu chamo ele de José Roberto Belo Porto. Nossa, Já- tudo que isso? bem. Já é assim, É entendeu? como se fosse eu o não nome consigo- inteiro. Na minha cabeça, eu É falo, que é um pô, nome rápido, eu chamo né? ele de Elton, e aí pra ele eu falo, Zé não, mas Roberto José, Melo Porto. não, Roberto Melo Porto, não sei o quê. Vai ser meio Intimidade, difícil. Vai ser meio intimidade. difícil, entendeu? O Zé aqui. Escolhe qualquer coisa nesse universo aí. Porto. É porque já parece uma coisa só, assim, pra mim, né? Mas, Zé, Obrigado. Ó, Roberto Melo Obrigado, Se segura. Tutu. Tá agoniado agora. mas isso que você tá falando, cara, casa muito com
o que a gente vê também desses gurus de produtividade também, dessas coisas, a gente vê a galera falando, não, mas você tem que estudar, mas você também tem que reservar um Equilíbrio tempo pra você. é tudo. Equilíbrio Equilíbrio é é tudo. tudo, é a frase que E mais me aí irrita vai, no você mundo. tem que ter a sua vida social também. É assim, Zé? Virtude está no meio. Amigo, no meio de 2 vícios, né? No meio entre, pô, isso aí. um negócio desregrado e... Não é Aristóteles chegou, não, calma aí, temperança demais também não. Né? Não existe Imagina virtude isso. demais, não, né? Fortaleza demais também não, né? Então, o pessoal acha que esse papo do equilíbrio... Como é que é desse papo aí? Esse papo é autoajuda, né? Dá Porque pra o equilíbrio passar em todo mundo concurso com quer. esse papo? Não vai passar nem em concurso, não vai conseguir levar o casamento. Não Ah, tem não, como. que exagero também, entendeu? Qual o problema disso e aquilo? Eu prefiro pecar pelo exagero, meu. Tem que fazer escolha na vida. Eu acho que tudo, quando você começa a olhar pra uma coisa que é a hierarquia da tua vida, você começa a entender o que é o real equilíbrio. Então, sei lá, Deus vem acima de tudo e depois vem a minha família. Que exagero. Então, você acha, né? Talvez esteja errado. Então, você começa a pensar assim, beleza, eu trabalho, mas eu trabalho pra quê? Eu trabalho tanto pra ganhar dinheiro, mas eu trabalho pela minha família. Meu trabalho também tem a ver com Deus. Então, você começa a colocar a ordem e a hierarquia correta nas coisas, começa a perceber que, pô, se o concurso importa pra minha família, eu preciso me dedicar pra caramba. Não dá pra eu fazer o concurso 40 centímetros de braço e não sei o quê, e mais Aristóteles. Agora é a hora do concurso. Então, esse ano é o ano do concurso. É sentar a bunda na cadeira e estudar até É que é passar. chato, né? É mais legal te falar, não, equilíbrio, malha, viaja no carnaval. Você pode fazer tudo isso, não sou eu que vou proibir, mas assim, vai te atrasar, alguém tem que te alertar isso. E sabe outra coisa também que eu acho interessante nessa live? Essa live é interessante de concentração, porque tudo que eu não falei foi concentração no estudo. Porque a pessoa fala, quando eu vou estudar, eu sou desconcentrado. Não, amigo, você é desconcentrado 24 horas. É que na hora que você em um papel tedioso, aí você percebe que você não tem concentração. Eu falei, entra no carro, tem gente que entra no carro, liga a música. Chega em casa e liga a TV. É isso aí. Uma vez eu fui na casa de um amigo meu, não tinha esse propósito. Abriu, ligou a TV, deixou lá no Sport TV rolando, tipo, a gente conversa. Qual o sentido? O cara tá habituado a ter um outro estímulo. Então entra no carro e não ouve mais música. Fica uma semana sem ouvir música no carro. Sabe? Vai pensar. Começa a acalmar também um pouquinho a tua alma, porque senão não tem como. Tem um exercício que eu passo pra caramba pra galera, que é o seguinte, cara, pega uma frase que você ouviu, que você leu, que você gosta, sei lá, e todo dia fica 10 minutos só pensando nessa frase. Fica pensando nela. Sei lá, vou pensar nessa frase aqui. Eu passei um ano pensando na frase assim, caminhante não há caminho, caminho se faz ao caminhar. Percebi que tem um monte de coisa ali que não faz nem sentido nenhum, e percebi que tem várias coisas interessantes. Sim. Só que fica um ano, 10 minutos por dia, se concentrando numa frase, você vai aprender a se concentrar de algum jeito em alguma coisa, Com entendeu? certeza. Eu fiz isso com não deixe o urgente se sobrepor ao importante. Eu colei essa frase no meu... Justamente por causa disso, porque eu tenho essa dificuldade de concentração contra a qual eu luto todos os dias e eu consigo fazer as minhas coisas do dia a dia apesar de mim mesma. Assim, é uma coisa impressionante. Eu luto com isso o tempo inteiro. E eu tô lá escovando os dentes. Não deixe o urgente se sobrepor ao importante. Não deixe o urgente. E aí, depois de pensar nisso muito e imaginar... Porque é engraçado, as coisas em abstrato, elas são muito menos palpáveis. Então, o que significa não deixe o urgente se sobrepor ao importante? Acabou alguma coisa. Acabou o sabão em pó. Coisas aqui do dia a dia. Acabou o arroz. São 9 horas. Daqui a pouco tem que começar a fazer o almoço, por exemplo. A vontade é de sair e já comprar aquilo. Ficar apagando incêndio. A vida acaba virando isso. Um eterno apagar de incêndio. Só que antes de fazer essas coisas, eu vou estudar. Ou então eu vou trabalhar, eu vou entregar tal coisa, porque eu tenho prazo para poder entregar tal coisa. Eu faço o negócio e entrego. Sabe? Depois que eu vou lá comprar o papel, o papel ou qualquer coisa que tenha acabado, assim. Isso me ajudou demais. E é justamente isso. Meditar naquela frase que estava ali. Muito tempo, isso realmente ajuda, funciona, Meditar posso provar. é fundamental. Eu nunca tinha meditado na vida. Meditar hoje é uma coisa que a galera adora. Epa, Tu pensa já, baixa a luzinha e tal. E dorme. Mas meditar, assim, é considerar detidamente alguma coisa. É isso aí. A gente não faz isso. Nem oração. Porque o estudo é uma atividade da vida interior, é igual a oração, velho. O cara não vai ser um senhor estudioso e não consegue contemplar a vida, não consegue meditar. Normalmente é o mesmo pacote. Então, é engraçado isso. Tu pega o evangelho. Vou fazer oração. Pega o evangelho. Uma parábola, do semeador. Já ouviu 1000 vezes. Cara, dá pra tu ficar um ano na parábola do semeador. E não esgotar ela. Tem um primeiro versículo lá que é o seguinte. O semeador saiu a semear. Ninguém nunca prestou atenção nisso. Um dia eu li isso e falei, caraca, o semeador saiu a semear. Genial, né? Ele não foi pescar, ele não foi ceifar, ele foi semear. O estudante estuda, acabou, entendeu? E daí, a partir daí, já tira uma luz enorme pra você, que é passar batido. Então, a gente tem que aprender a considerar cada coisa detidamente, não pensar na outra, não. Você tem que relaxar o corpinho. É isso aí. Senão não dói. Ô, Elton, você acha que a organização do espaço físico é um passo fundamental? Acho importante pra caramba. Cara, assim, eu fico pensando. Você olha pra uma árvore, ela não cai. Você olha pra nuvem, ela não cai do céu.
As coisas têm ordem na natureza. Tá? As coisas físicas estão ordenadas. Por que você não vai arrumar a tua mesa? Entendeu? Por que você não vai pôr as coisas do direito no lugar? Arrumar a tua cama. Assim, esse negócio de arrumar a cama, ficou até meio batido. Eu não falo agora, arruma a cama. Porque o Jordan Peterson falou que tem que arrumar a cama. Depois fez um vídeo mostrando a cama bagunçada. Minha mãe falou muito antes que o Jordan Peterson. Meu pai disse que a tia dele é a maior coach que ele já viu no mundo. Que ele dormia na casa dos primos dele, era 5 da manhã, ela acordava e falava, vamos acordar, molecada, vamos acordar, levanta. Então, nossa mãe, nossa tia são os melhores coaches que a gente já teve, cara. Mas nessa questão, tanto a ordem externa influencia na tua ordem interior, quanto o inverso. Eu penso assim. Então, claro que tem. A ordem interior faz muita diferença. Se as coisas são desordenadas dentro de mim, vira tudo uma bagunça na minha vida, né? Essa coisa que você tava falando. Mas quando eu olho pra minha mesa cheia de bagunça, cheia de coisa uma em cima da outra, aquilo ali me atrapalha muito, porque como é que eu acho o papel certo? Como é que eu acho o livro certo na hora que eu preciso? Onde tá a caneta na hora que eu preciso? Então, a coisa bagunçada, ela te faz ter que gastar muita energia pensando onde estão as coisas. Você vai perdendo... a própria visão do todo ali, a confusão mental, só de olhar para aquela mesa cheia de tralha ali, né? Eu visitei um casal de amigos meus que vem da Austrália. Eles estão aqui em São Paulo agora. E eles falaram, cara, é impressionante. Eu cheguei no Brasil, faz 6 meses que eles chegaram aqui. Eu tô cada dia mais desordenado. Eu falei, é claro. Você olha pra... A arquitetura é uma bagunça. Tá cheio de gato na rua, um monte de fio, tudo. Então... A própria visão que você tem da arquitetura que já te desordena. Porque as coisas não estão no seu lugar, não tá tudo limpo, arrumado, tá um caos total. Então, a gente fala muito disso no doc do Fim da Beleza, inclusive, né? Que tá disponível na plataforma de streaming aí. Aliás, lembrando que para assistir a este doc e a todos os docs da Brasil Paralelo, basta que você se torne membro da Brasil Paralelo. Só clicar no link aí na descrição ou então apontar o celular pro QR Code aí na tela. É só coisa boa que tem ali dentro. Eu nem tô falando como âncora do podcast, tô falando como consumidora. Como consumidora, até porque isso aqui é só a pontinha do iceberg, né? Só a pontinha do iceberg, é isso aí. Ô Zé, você fala muito com os concurseiros, né? Até porque você foi um concurseiro muito bem sucedido, já colheu muitos frutos disso. E uma coisa sobre a qual você fala são as pequenas consolações. Eu acho isso muito bacana. Conta pra nós um pouquinho disso. Porque o pessoal também, é engraçado, vem cortando, equilibra tudo. Daqui a pouco parece que a vida vai ser uma coisa tediosa e desesperadora também, né? Calma aí, então você tá me propondo estudar durante um ano, o dia inteiro, matérias insuportáveis e aí, eu me mato em que momento, né? E aí eu sempre digo pra eles também que vale a pena você botar uma pequena consolaçãozinha no seu dia. Porque a verdade é, quando eu ia estudar e tinha um jogo do Flamengo no final do dia, dá um gásinho a mais, né? Ah, mas hoje tem o jogo do Flamengo. Naquela época não o Flamengo nem perder. tava consolando ninguém, não. Naquela época era mais uma angústia o Flamengo. Mas a gente ia procurando isso. Então você pega um documentário do Brasil Paralelo. Essa semana eu vou assistir. Beleza, tu pega ali 20 minutos, meia horinha por dia. Isso aí não vai ser uma desordem, não vai acabar com o seu estudo e de repente te estimula. Eu acho isso interessante. Acho que a gente tem que saber jogar também pra arrumar esses pequenos estímulos. Outro dia me perguntaram como é que estuda no final de semana. Eu falei, é estranho tu não conseguir estudar no sábado. Sábado é o dia que eu ia sair com a Carol um pouco mais cedo. Hoje é só até as 5, vou sair depois. Esse é o dia que eu estudava mais pilhado, pô. Quando acabar eu vou... Feliz pra caramba. Vou pro cinema. Não vou pro cinema há muito tempo, Elton. Eu fui ver Top Gun, Mas, pô, cara. 5 filhos também. Não vou. Se eu ir no cinema hoje, pra mim é mais fácil organizar a Copa do Mundo na Etiópia do que é uma operação muito complexa. Ô, Elton, você teve uma depressão, né? Muito Sim. forte. E eu queria que você contasse um pouco do processo, porque a história é muito legal. Sem pressa, tranquilo. Tá bom. E contasse como que foi a sua superação, para as pessoas entenderem o que tem a ver com o estudo que a gente tá falando aqui. Certo. Eu nasci em 1900, brincadeira. Gente. Em 2011 eu me mudei pra França, fui fazer engenharia química lá. E eu fiquei 3 anos morando lá, eu tinha 17 anos, nunca tinha morado fora de casa. Fui pra um país totalmente diferente, um idioma novo, uma galera muito diferente. E conforme eu fui ficando por lá, pouco a pouco eu fui me deprimindo. Então eu não gostava de morar lá, eu não gostava do curso. Percebi que eu não gostava de engenharia, me formei. Guardei o diploma. Primeiro eu mostrei pra minha mãe pra ela ficar feliz. Depois guardei numa gaveta que eu nem sei mais onde tá. E lá eu fui entrando numa depressão sem perceber. Até que um dia, em 2014, eu me toquei. Que eu tinha ficado 6 meses sem ir na aula. Eu já não fazia mais nada. Eu não dormia direito. Eu não conseguia parar de chorar. E eu tava simplesmente abandonando tudo pouco a pouco. E eu decidi voltar pro Brasil. Voltei pro Brasil. Passei o ano de 2014, foi o pior ano da minha vida. Basicamente toda noite eu saía do quarto, sentava na mesa, morava no 6º andar. A mesa era muito grande, era uma mesona de madeira, e ela ficava bem do lado da janela. Eu sentava em cima da mesa e ficava olhando pra fora na janela, assim, pensando assim, será que eu pulo ou não pulo?
Passei basicamente o ano inteiro, fazendo isso toda noite. Meus pais dormiam no quarto e eu ficando lá, cogitando a ideia, todo dia. Até que, não sei, misericórdia de Deus, em algum momento eu me toquei que, não, pular não vai ajudar em nada. E aí, coincidentemente, pouco tempo depois, eu conheci um cara chamado Elton, que é filho de um amigo do meu pai. Você vê a coincidência da vida. E esse cara chegou pra mim e falou assim, vem aqui ler uns livros massa que eu tenho. E eram uns livros de autoajuda, cara, de empreendedorismo. Assim, era tipo Pai Rico, Pai Pobre. Segredos da Mente Milionária. E quando eu comecei a ler aqueles livros, eu sempre gostei de ler, mas quando eu me mudei pra França, eu parei de ler, parei de fazer tudo. Comecei a ir só em festa de faculdade. Comecei a ver só um lado da vida que eu não conhecia. Com certeza contribuiu. Eu parei de ir na missa. Eu sou católico, eu ia na missa o tempo todo. Parei de rezar, parei de me importar com tudo que tivesse a ver com Deus. E foi nesse período que eu entrei em depressão. E aí, quando o Elton me indicou o livro, eu comecei a ler. Eu abri o livro e eu comecei a ler coisas que eu nunca tinha ouvido. E comecei a vislumbrar uma possibilidade da vida que eu nunca tinha parado pra pensar. Eu tava fazendo engenharia química, um curso que eu odiava. Eu olhava pros meus amigos e eu não tinha nada a ver com nenhum deles. Era tudo uma galera que gostava de engenharia, uma galera muito diferente de mim, em todo lugar que eu tava. E eu não conseguia achar identificação com ninguém. Quando eu abri aqueles livros, eu comecei a ver, cara, tipo, dá pra empreender, dá pra fazer outra coisa. Eu não preciso estar fadado a ser engenheiro, que eu não acredito. Eu não sei porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas finalmente eu percebi, cara, a minha vida não tá fadada a isso aqui. Eu posso escolher outra coisa qualquer que eu quiser. Posso, sei lá, fazer psicologia se eu quiser. Posso estudar Aristóteles. Posso fazer concurso. E aí, aquilo começou a me dar um ânimo de viver de novo. Então, eu comecei a ler e eu comecei a encontrar possibilidades de fazer coisas na vida que eu nunca tinha enxergado. E quando eu percebi isso, foi no primeiro, eu sentei, e era Pai Rico, Pai Pobre o livro. Quando eu percebi, dá pra sair da roda dos ratos, eu falei, cara, a vida é maravilhosa. Tem um monte de coisa a fazer. Eu que não tô vendo. E aí eu comecei a ler livro desenfreadamente. Fiquei maluco por livro. Comecei a ler, eu terminava... O Elton me emprestou 3 livros. Passou 2 dias, eu cheguei e falei, eu li todos. Cadê os próximos? Ele ficou assim, duvido. Eu falei, não, li tudo. Fala isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí ele abriu o olho assim. Caramba. Me deu mais outros lá. E eu comecei a comprar livro. E cada vez que eu ia lendo, eu ia percebendo que abriam-se novas possibilidades. C.S. Lewis fala num livrinho azul bem legal sobre leitura que a cada livro que eu leio, a boa literatura me faz me transformar em 1000 homens e ao mesmo tempo continua a ser eu mesmo. A cada livro que eu lia era de fato como se eu pegasse um pedaço de uma pessoa que escreveu aquele livro ou de um personagem que tá naquele livro. Cara, eu li Retrato de Dorian Gray. Como eu me identifiquei com Dorian Gray? Depois eu li O Médico e o Monstro. Como eu me identifiquei com o Dr. Hyde. Então, eu fui lendo os livros e percebendo que, de fato, uma outra coisa que o C.S. Lewis fala é cada livro abre uma janela. E as janelas que se abriam para mim traziam luz para dentro de uma coisa escura que estava dentro de mim. E isso foi se estendendo a tal ponto que eu conquistei a minha esposa por causa de um livro que eu li. Caramba. Acredite ou não, eu li um livro que ensinava a conquistar mulheres. Sério? Essa parte eu não sabia. Eu Milene. O que Rasta diria? O que Rasta Gado está nos demais. ouvindo? Gado demais. Diria, o cara lê livro pra pegar mulher. Ele pô. só diria isso se ele não visse a Milene. Se ele visse a Milene, ele ia falar, cara, arrasou. Eu li esse livro e um dia depois Mas eu do fui... Lewis esse também? Pô, o cara leu a nome desse coletânea do Lewis. Lewis era gado? O nome desse livro era O Livro Negro da Sedução. Olha Uau. só. Quando era um- tá no livro negro. Pô, esse aí é brabo. 50 Ações Cinzas já passou faz Já tempo. era, isso aí. mano. A galera Isso é de casa muito já tá melhor. no Google pesquisar. Tá esgotado. A venda essa semana Esse livro não explodiu desse Esse livro. não se Ninguém entendeu encontra. nada. Eu não sei onde tem esse livro. É um PDF que um amigo meu falou, cara, lê que é da hora. Daí eu li. Um dia depois eu fui numa balada. E quando eu entro na balada, eu olho, tá a Milene sentada. Sorte dela. Se ela tivesse atrás, ela não estaria nem casada contigo. Cara, né? e aí eu olhei pra ela e falei, meu Deus, mulher maravilha, nunca vi uma mulher linda desse jeito. Eu vou testar esse livro. E aí? E aí eu... Não, mas antes disso você falou assim, eu vou casar com essa mulher. Não, quando eu
é impressionante. Eu pedi a Milene em casamento praticamente em menos de 24 horas que a gente se conheceu. Ela ficou meio assustada. É louca essa história, né? Mas é verdade. É verdade. E aí? Aí eu olhei pra ela e Ainda falei... bem que ela ficou meio assustada, né? É uma pessoa normal. Normal, eu né? que não era normal. Mas calma que piora. Eu olhei pra ela e falei, cara, é essa mulher aqui. Não sei porquê, mas é. E daí eu testei a teoria do livro. E como vocês podem ver, eu tô casado, tenho um filho. Mas qual é o livro, cara? Pô, me É o fala. livro negro da sedução. Não, mas qual que era a teoria? Divide com a gente. Pô, Elton. Todo mundo É tá que é uma curioso pra teoria saber. vergonhosa, entendeu? Uma palhinha pra galera de A casa. teoria é que Tem muitos jovens aqui. Jovens. a tese do cara do Assistindo. livro é que a mulher não é você que precisa dela. É ela que precisa de você. Uau. O seu prêmio. Você é o prêmio dela. E não Porra, é o seu. tá ouvindo, Fábio Júnior? Acredite ou não. Acredite ou não, deu certo. E, bom, conheci a Milene, até engraçado, né? Porque eu conheci ela, a gente... Uma das perguntas mais importantes que eu fiz pra ela foi pra que time você torce. Ela disse, eu sou flamenguista. Perfeito. E eu falei, É pra casar. essa é a mulher perfeita. Casar, bro. Essa é a mulher perfeita. Casa Deus, agora, tio. Deus me deu a mulher perfeita. E aí, no Meu dia Deus. seguinte, adivinha o que era? Final da Libertadores, Flamengo e River Plate. Assim é mais fácil, né, Elton? Aí eu assim falei, é fácil. nós vamos ver o jogo junto amanhã. O universo aí, ó. É, tudo providência. encaixou. 38 anos, muita gente esperou 38 anos e esperou 24 horas. Foi esse momento. Cara, foi que dia maravilhoso, um grande dia. Aí, a gente foi esse jogo do Flamengo, e aí, por sorte, depois do jogo do Flamengo, a gente foi numa festa que era num lugar muito afastado. E os caras furaram 2 pneus do meu carro, de propósito. Então a gente ficou preso no lugar, esperando o guincho. E aí foi quando eu me declarei pra ela. Então ela ficou assustada, mas não tinha pra onde Não, correr. mas peraí, nesse jogo aí, o Gabigol, ele decidiu nos últimos O minutos. melhor lá. jogo da minha vida, Você cara. também Não levou os tem- últimos minutos pra poder decidir aí, pedir a mão dela? Como é que foi? Não, cara, eu já tava decidido do dia... Da hora que eu comecei a conversar com ela, eu já sabia que era essa mulher, cara. É inacreditável, não sei te explicar. Era ela, entendeu? E de fato foi? E de fato foi. Eu fui até a Europa de novo pra ficar mais perto dela. Que ela... Aí pegou o livro, rasgou. Não, peguei aquele livro e falei, agora esquece, não precisa mais disso, já me serviu. Você vê como é que o livro funciona. Aham. Então, Utilitarista. cara, eu comecei primeiro entendendo possibilidades da vida. Depois eu comecei a mudar algumas coisas na minha vida por causa dos livros que eu lia. Eu consegui conquistar uma mulher, mas melhor ainda do que isso, que vamos tiver. Amor, eu te amo. Mas melhor ainda do que isso, eu reencontrei Deus por causa dos livros. Então, em 2020, eu comecei a ler A Vida Intelectual, Uhum. Imitação de Cristo e Confissões de Santo Agostinho. E quando eu li aqueles livros, eu entendi... Quando eu li A Vida Intelectual, eu entendi uma coisa. Do Sertiland, né? Do Sertiange. Eu entendi. O estudo só pode me levar a um lugar. A Deus. Se eu estudo buscando a verdade, honestamente, eu quero honestamente aprender, é claro. inevitável que eu chegue a Deus. Não tem outro lugar. Esse é o fim do estudo. Lendo aquele livro, eu percebi isso. Eu falei, pô, então eu preciso voltar a, sei lá, vou rezar, vou conversar com Deus. Não sei. Eu fiquei em dúvida do que fazer. Aí eu li A Imitação de Cristo. É do Thomas... Tomás de Kempis. Kempis, né? Isso. E aí, quando eu li aquele livro, eu falei, é isso aqui que eu tenho que fazer na minha vida. É só seguir esse livro. Que é imitar Cristo. Uhum. Super fácil, né? O desafio. É só isso. E é mesmo. Só que é a coisa mais esquisita na vida. E aí eu entendi, puta, é isso. E aí eu comecei a ler Confissões. E aí eu falei, cara, tá cheio de merda na minha vida que eu nem sabia. É. Aí eu pensei, pô, se o Santo Agostinho falou tudo isso que ele falou pra Deus, por que eu vou falar? E aí nesses 3 livros eu me converti. Voltei na missa, voltei a rezar. Ordenou a vida. E a vida começou a andar. Então, a minha saída da depressão começou com a leitura, e a leitura me levou a voltar a conversar com Deus. Então, eu devo muito da minha vida aos livros que eu leio. Bacana. É porque na última linha, quando você estuda, você está dilatando a tua existência, né? É isso. E a gente tem sede de crescer. O pessoal não percebe isso. Eu nunca tive hábito de leitura. Eu era bom aluno no colégio. Eu li o livro que os professores de português mandavam. Uhum. Machado de Assis e tal. Eu não era rebeldezinho, não. Assim, Harry Potter. Todo mundo foi ler Harry Potter. Eu comprei também Harry Potter. Vamos ler, né? Cheguei na metade, falaram assim, vai lançar o filme mês que vem. Ah, deixa quieto. Aí eu falei, pô, também não vou largar o livro pela metade, né?
Aí eu falei, eu vou ler só as falas da segunda metade e acabei. Meu irmão leu os 7, eu li só o primeiro e Você esperei o pulava e filme. lia as falas? Só as falas. Ah, não, Zé, nunca vi isso. É bem na mais minha rápido. vida. Que figura. Não, então não tinha esse Não faz hábito. sentido, pô. Não faz sentido. O resto é Só- chatão. E aí ele começou a comprar livro sem diálogo. Aí não dá. Só Eu comprei coisas quadrinho, figuras, tá agora é ligado? só quadrinho. Mas depois que eu fui estudar pra concurso, eu achava assim, fiquei 5 anos de faculdade fazendo nada, agora como é que eu vou tirar esse atraso? Nunca vou passar. Comecei a estudar, fui bem na prova, falei, me deu uma autoestima. É isso que aconteceu também contigo. Tu tem uma autoestima de, caraca, eu sou capaz de aprender as coisas. Eu sou capaz de realizar os planos que pareciam muito distantes. Isso aí te aproxima um pouco de Deus, que dá uma sede de crescer. Se você atinar pra isso, tu cresce interiormente também, que é o mais importante, né? Com certeza. Com meu irmão foi a mesma coisa. Ele pegou pra estudar pra CFA, que é uma prova lá de certificação no mercado financeiro. Deu tanto gás naquilo, foi vendo que ia bem, passou na prova, ele também se converteu nessa época. Porque no fundo é a nossa existência que quer aumentar, quer crescer, né? Então o estudo é importante pra caramba. Ô, Elton, você comentou de Santo Agostinho, né? E Santo Agostinho, ele teve um mestre ali que foi Santo Ambrósio, né? Você, traçando o mesmo paralelo, assim, você teve algum mestre, alguma figura, alguma pessoa que você também foi alguma referência para você, além dos livros também? Eu estendo essa pergunta a você também, Zé. De todas que eu pudesse citar, um é ninguém marcou minha vida como Santo Inácio de Loyola. Quando eu li o livro dele esse ano e conheci a biografia dele. Santo Inácio, ele era um sujeito nobre que queria fama a partir da guerra, ele queria lutar e ser famoso e ser muito bom. Era um cara muito determinado. Ele vai para uma guerra, então disposto a ser o melhor guerreiro, melhor cavaleiro. E aí toma um tirão na perna e ele tem que ficar deitado numa cama se recuperando. Detalhe que ele arrumam a perna dele, ela fica torta. E ele fala, pode quebrar, arrumar de novo. Aí eu já falei, cara, esse cara é bom. Não tem nem anestesia. O maluco é brabo, hein? O maluco é brabo. Esse maluco é brabo. Esse é brabo. E os caras quebram a perna dele e arrumam de novo. E aí ele fica lá parado, não consegue lutar mais nada. Ele, pô, me traz uns livros aí pra eu ler de cavaleiro. E não tinha. Tinha livro de santo. Tinha um livro lá de São Francisco, se não me engano. E eles convertem lendo o livro. Santo Inácio. Eles convertem lendo o livro e aí ele começa, ele decide. Eu vou ser santo. E ele começa a fazer tudo o que precisava para ele virar santo. E ele se torna Santo Inácio. É um santo de sétima morada, criou os exercícios espirituais, fundou jesuítas, fundou o Brasil. Né? Depois vem, graças a Santo Inácio, o Brasil é um pouco do que é hoje. E quando eu li a história de Santo Inácio, eu falei, tá aqui um cara disposto a fazer tudo que precisa ser feito para ser quem ele acha que tem que ser. Tudo. Ele fez tudo. Ele ia a pé. Eu vou a pé para Jerusalém descalço. Entendeu? E ele vai, não tá nem aí. E aí, não só fez isso, ele se submetia sempre à vontade de Deus. Então, quando não era igual a dele, ele odiava estudar. Até que os caras começam a falar, cara, para de falar, porque Deus mostrava tudo pra ele não precisava estudar, já sabia tudo. E aí, os caras, não, você não pode falar, você tem que estudar. E aí, você tá falando na rua aí, querem prender ele e tal, e daí ele vai e estuda teologia. Odiando estudar, ele vai lá, fica quieto, cala a boca, ouve o professor, estuda. E eu li a biografia de Santo Inácio em meados de fevereiro, março. Meu filho nasceu dia 29 de janeiro. Foi um parto muito complexo. Minha esposa teve complicação na cesárea, depois de 14 horas de trabalho de parto. Ficou 2 horas lá na cesárea, depois que o bebê nasceu. E depois ela teve complicação em casa, tivemos que voltar para o hospital. Foi um mês muito caótico, o primeiro mês do meu filho, do Samuel. E naquele mês, tudo na minha vida desordenou. E é claro, é normal. Foi um recém-nascido em casa, é um caos absoluto. E eu comecei a perceber que tudo na minha vida desordenado, eu estava piorando rapidamente. E aí, quando eu li Santo Inácio, aquilo acendeu uma luz na minha cabeça. Cara, eu preciso voltar ao eixo, eu preciso voltar ao centro. E a partir daquele momento, que foi o finalzinho de março, eu comecei a arrumar a minha vida. E aí, tudo que tinha bagunçado nesses meses e que ainda estava sendo deixado de lado, e é claro, tem muita coisa pra ser deixada de lado por causa da minha vida, eu passava a vida tentando fazer isso. De março pra cá, eu tive uma mudança tremenda. Comecei a acordar cedo. Foi que você começou a postar também, Foi aí né? que eu comecei Tua rotina, a compartilhar tuas minha coisas. vida. Voltei à academia. Porque isso também é uma forma de você
quando você Se posta ali comprometer, né? e pros outros também, Melhor coisa que existe. você faz pra você ali. Você fala, cara, ó, tô aqui, eu vou na academia todo dia. Se tu não posta ali, se tu não mostra ali, Já né? era. Sua palavra, você perde a palavra. E é engraçado, porque quando você perde a palavra, isso vira uma narrativa pra você mesmo. Então você tava falando da autoconfiança. Por que a autoconfiança das pessoas é baixa? Elas ficam prometendo e não fazendo nada. Então ela tá contando uma narrativa dela pra ela mesma, de quem fala e não cumpre, fala e não cumpre. Ou seja, eu não consigo fazer nada. Ela tá contando a história, ela não tá percebendo, mas ela tá contando. Quando você inverte, você começa a contar uma história de quem faz as coisas. Então, eu comecei a me comprometer a acordar 15 minutos antes. E eu acordei 15 minutos antes, não é tanto. E aí comecei a ganhar confiança. Pô, eu consigo acordar 15 minutos antes. Isso começa a contar uma história de quem faz as coisas que fala. Você tem uma história de compromisso. E a história de compromisso te dá confiança. E você começa a crescer de volta. E pequeno, né? Pequenas Pequeno, coisas. cara, Eu não consigo é tomar uma- um banho gelado, eu consigo acordar antes, eu consigo estudar ali meia horinha. Não é todos começar os estudando dias. 5 horas por dia do nada. Não tem como fazer isso. Então, cara, é isso aí. É um pequeno compromisso. Prometer e que você assume. cumprir. Isso também, na minha... Tudo, né? Mas na minha vida espiritual, quando deu um turning point mesmo, a coisa se ordenou, foi quando eu me propus a cumprir algumas normas diárias ali. Eu falei, isso aqui eu vou cumprir, ponto final. As pessoas me perguntam, como é que você vai à missa todo dia? Pô, muito simples, eu acordo, vejo o horário da missa, me dirijo à igreja, aí daqui com algum retardo, né, vou à missa com gritos, choro e ranger de dentes, e saio da missa, acabou, não tem metafísica. Ah, eu não consigo. Não, você não quer, meu amigo. Qualquer um consegue. No Brasil dá pra ir à missa todo dia, né? Na China eu não sei como é que tá, no Nicarágua o pau tá comendo, mas dá pra ir. Então, assim, você tem que se propor a realmente cumprir algumas normas. E com isso te dá meio que uma basinha de segurança, que é o mínimo. Com isso aqui eu garanto que, amigo, a coisa não degringola. É isso aí. Sabe? Aqui tá controlado. O mínimo Então de você tá sanidade, ordenando a né? tua vida. É engraçado isso. Uhum. É, E tu sente uma melhora depois que você... claro, traz paz, cara, porque isso é ordenação. No fundo, a ordem interior é isso. Não adianta você ter uma ordem interior, não. Deus é a coisa mais importante da minha vida. Mas tu não tem nenhum trato com Deus concreto, entendeu? Ah, estudar é muito bom, quero ser a pessoa mais intelectual da minha faculdade. Mas, cara, você não tá lendo nada, amigo. Entendeu? É um descompasso, só tá gerando uma expectativa frustrada. Então, tem que ter esse grauzinho de segurança. E aí tu falou uma coisa interessante. Eu lembrei aqui de São José Maria. Ele veio aqui no Brasil, em 75, eu acho. E aí teve uma grande conversa aqui em São Paulo. E uma menininha perguntou pra ele assim... eu falo com as minhas amigas pra ir na igreja, mas elas falam que não sentem vontade. E se não sente vontade, não é autêntico. Aí ele falou, minha filha, vontade eu senti muito poucas vezes. Isso é importante, né? Não dá pra você esperar ter vontade de estudar. Até hoje eu não senti vontade de estudar. Quem que tem Qual vontade a matéria de que você mais estudar? gosta? Pelo Amigo, amor de nenhuma. Eu não gosto de nenhuma matéria. Pra mim, Gosto do jogo tanto do faz. Flamengo. Eu vou lá e cumpro, né? Nem no jogo do Flamengo você tem vontade. Sabe, a gente não tem vontade de nada. Se você esperar você ter vontade de alguma coisa, você não assiste nada. Nem esse podcast até o final. Então, vontade muitas poucas vezes. É assim Não, mas a pra... galera vai ter vontade. Não, né? eu tenho aqui tá, certeza. pô. Este podcast é uma exceção. Ô, Zé, você ia terminar, diga. Não, é isso. É cumprir mesmo sem vontade. Você Depois fala fica mais fácil. É. Esse é o segredo. porque depois Estudar que é você- muito chato, mas você cria repete um O hábito, hábito. gera um hábito. Se for um hábito bom, aquilo pode virar uma virtude. Se for um hábito ruim, vai virar um vício. Isso aí. Então, quando vira uma virtude, você se torna uma pessoa estudiosa. Se eu falasse pra mim, no começo do estudo pra concurso, no meio da faculdade, que eu ia escrever ali, eu fazia mestrado, eu ia rir da minha cara. Eu ia falar, pô, isso é ridículo, tenho a menor vontade disso. Hoje, pra mim, é natural. Hoje, eu valorizo ler um livro, assim, coisa de louco. Pra você é normal, mas pra mim, eu não lia nada, assim, espontaneamente, sabe? Literatura. Eu não tinha... Eu gostava de jogar PlayStation. Hoje, não, eu valorizo ler alguma coisa. Então, você se torna pessoa estudiosa. Trabalho é a mesma coisa, laboriosidade. Então, a virtude é uma coisa que inere também na tua personalidade, dá um clique de agora, fica mais fácil, é mais natural. Zé, você fala muito com os concurseiros sobre o tal do esforço mínimo possível. Comenta conosco isso aí. Vale a pena fazer só o esforço mínimo não possível adianta ou essa nada. vida vai ser meia bomba? Não adianta nada. É a perguntinha que eu recebo todo dia. É suficiente estudar 2 horas? Amigo, você tá fazendo essa pergunta porque o pessoal não para pra pensar pra que tá se submetendo, né? Em nada. Mas no concurso. O que é o concurso? Cara, o concurso é um curso com, não é isso, Lara? Juntos, curso, caminho junto, né? Pan. Então, assim, todo mundo quer chegar lá. O Estado tem, sei lá, 10 mil reais pra pagar 2 pessoas. Tem que escolher os mais capacitados, concordo? Não é esse zelo que a gente tem pelo dinheiro público. Aí o cara quer não, ele acha que vai fazer o mínimo, ele vai ser escolhido porque sim, porque o Pequeno Príncipe falou que... Entendeu? Aquelas frases de autoajuda, tu te torna eternamente responsável pelo que cativas. Até hoje eu não sei o que é isso. Isso pra mim é frase do Orkut, quem sou eu? Umas coisas assim que eu falo, cara...
Botava no E aí? status lá do Messenger. tá Era ligado? pra MSN Plus, sabe? É, Embaixo tu deve ser. botava o nickzinho colorido. Então, Nossa, não o jovem significa que tá nada. ouvindo esse Ele podcast tá não falando- sabe entendeu que isso. porra é. O status do Irmão, MSN é- que você ficava entrando e saindo pra aparecer pra Pra você. aparecer, quê? porra, grande E ausente, tempo. e ausente, pra não saber se você tava mesmo ou E se tava aquele ausente. negócio, você clicava e aparecia, sei lá, uma mulher batendo um negócio na tela, chama um que peidava também. Tremia a tela inteira e dava uma É, raiva do chamaram caramba. atenção. Chamaram isso dá atenção, vontade, isso dá porra. vontade. Essa é braba, hein? Ainda bem que acabaram. Ai, Saudades, meu Deus saudades. do Época céu. boa. Nossa geração era muito, né? Isso não era Orkut, não. Isso era Mirk. Não, isso era MSN. não, Isso MSN? Isso era Ah, MSN. tá. Tô Ah, confundindo. Você é Desculpa. mais velho. O Mirk é mais velho sou- aí. A Lara É, tava estudando. Eu acho que eu pô. sou a mais velha dessa mesa, né? Não sei. Não Lara. sei também. Melhor a Gente, gente não quantos entrar anos vocês nisso. têm? Eu tenho 28. 28? Ridículo. Ah, Quantos eu anos você sou tem, do- Zé? 31, pô. Gente, de repente eu me senti uma anciã Eu tô aqui. com 30. Você é nossa professora. Tô com Lara. 33. Pô, agora eu me Ah, senti mas- velha pra caramba. Então fazer o mínimo nunca levou ninguém a lugar nenhum. Ei, Nunca então- levou. E o engraçado, sabe, olhando pelo outro lado, a gente olha para as pessoas que conquistaram grandes postos e tal. Pô, o cara é ministro do Supremo. O cara, porra, é um advogado conceituado. O cara é o melhor médico do Brasil. Você fala, o cara é gênio. Amigo, eu nunca conheci nenhum gênio. Gênio mesmo. Poucos. Que a gente lida e fala, pô, o cara é muito capaz. O gênio, o cara constante que estudou um pouquinho cada dia. Catalogou aquilo. Isso é outra coisa importante no estudo. Tem gente que lê muito, mas não retém nada. Eu já li muitos livros que eu não leio, não lembro nada, não necessariamente, né? Então, até uma perspectiva meio utilitarista, assim, da leitura, tem outros benefícios, mas às vezes a gente estuda muita coisa e não cataloga. Isso me dá um certo nervoso, porque eu não lembro nada, eu sou muito burro. Como que cataloga? Conta pra gente. Não, então, eu tava pensando outro dia, eu cheguei à seguinte conclusão, Lara, vê se a senhora, Vossa Senhoria, É muito Ela vai fino. ficar todo, bolada, todo Mandou estudo, senhora e corrigiu rapidinho. senhorita, né? Senhorita, Não, tu é senhorita. Não, senhora, tu é senhora, casada, sou pô. casada. Pô, que lê mais, ó. No fundo, todo estudo é catalogar informação. Todo estudo. Você pega um monte de informação e organiza. Uhum. Ordena internamente. Todo. Às vezes você já vem catalogado. Tu compra um material que já tá catalogado. Aí a tua meta é só lembrar aquilo. Uhum. No fundo, quando a gente lê qualquer assunto, seja o que vai cair na prova ou o que nos interessa pessoalmente, né, profissionalmente, sei lá, qualquer razão, você tem que catalogar. Filosofia. Adianta sair lendo filosofia só porque sim? Eu não faria isso, apesar de ter outras vantagens, mas eu tenho um certo fetiche, assim, de poder lembrar depois. Pra mim, se aquilo não organiza na minha cabeça, eu não estudei, sabe? Hoje em dia tem muito mapa mental. É o drama da nossa geração. Na minha época não tinha essas atrocidades. Agora é mapa mental. A pessoa Atrocidade. vende os mapas mentais. Mapas da fulana. Vende R$2.000 os mapas. Um amigo meu virou pra mim e falou o seguinte. Já viu esse kit de mapa mental? Você vai pegar as informações, distribuir com um desenho bem colorido, faz umas árvores no meio ambiente e tal. Se você ler hoje, amanhã, 48 horas, 7 dias, você nunca mais esquece. Eu falei, irmão, Faz com qualquer coisa. se fosse nunca mais esquece, São Tomás de Aquino teria percebido e teria falado, ó, se tu fizesse aqui, essa bandinga aqui, tu nunca mais esquece. Não existe isso. Então, assim, o mapa mental, mas ele tem uma premissa certa, o mapa mental, que é organizar as ideias hierarquicamente. Tu vai abrindo um balãozinho, tem outro depois. Ninguém faz isso. Esse é um ponto importante do estudo. Mas você pode fazer numa folha de papel. Não, mas na verdade esse mapa tem que ser mental mesmo. Quando você lê alguma coisa, você tem que ter a clareza. Esse assunto tá dentro do quê? Por que a gente não faz isso? Porque a gente Isso. não medita mesmo. Isso aí. Li um capítulo, parou. Amigo, onde tá? O que eu li e o que tá dentro do quê? Lê índice. A gente não lê índice. Não dá pra ficar lendo índice nem louco, mas assim, se a gente olhar um índice, a gente já tem uma visão clara de qual é a matéria, o que tá dentro do quê. O teu cérebro começa a entender onde estão as No coisas. Senão macro, tem um né? apanhado de informações que pode ser que surja no improviso ou pode ser que não. Uhum. Então eu prefiro ter o feijão com arroz bem feito mesmo. Tem que se forçar a fazer esse mapinha mental. Sabe, todo estudo é catalogar. Você toma nota, Zé, dos seus estudos? Assim, depende, né? Mas eu até tenho um métodozinho meu de anotação que eu chamei de caderno em poesia. Por quê? Porque ele, assim, visualmente, na verdade, nada mais é do que botar os tópicozinhos e hierarquizar, fazendo aqueles recuos. Por quê? Porque isso ajuda a entender o que tá dentro do quê. Isso ajuda muito na hora de revisar e de estudar, né? Não é necessário, mas isso te força visualmente a enxergar a matéria. A Lara Sim. falou uma vez que não tem memória visual. Ela Não. falou isso. Mas Então- mesmo assim eu anoto. Eu sei, mas então, na hora da prova oral, que a prova oral é o seguinte, o cara é você e Deus. Não tem consulta, não tem A, B, C e D, é o cara, você e Deus, e o teu conteúdo. Eu lembrava das coisas, parecia que eu tava vendo o caderno na minha frente e meio que relendo o caderno. Porque li várias vezes, e porque a memória visual ajuda. Então, saber onde é que tá cada coisa, qualquer que seja o estudo, de novo, tem nada a ver com concurso. Faz tempo que eu não faço concurso, mas a gente tenta estudar. É hierarquizar e ter aquilo
bem claro na nossa cabeça. Qual o tema, qual o subtema, quais são as posições. É. Porque até pra expor é mais fácil. E anotar não ajuda só na memória visual, né? Porque a gente pensa usando palavras. Então, quando você anota, você também tá usando palavras. Sim. Você tá ajudando o teu pensamento. Você é o rei da anotação. Comenta Anote. conosco como você faz suas anotações e o que você sugere para as pessoas. Eu anoto de tudo que você pode imaginar, só que eu anoto tudo no livro. Eu concordo com o Zé, tem que hierarquizar. Se você não hierarquiza, você Você não pode sabe. fazer isso no livro. Esse é outro ponto. Dá pra Muita fazer gente tem o tudo no fetiche do resumo, quer resumir tudo. O cara quer abrir uma editora, amigo. Ele comprou um material chamado Sinopse de Direito Previdenciário. Sinopse é o quê, ô Lara? Resumo. Resumo. Aí ele faz o quê? O resumo do resumo. Amigo, você não quer estudar, você quer abrir uma editora, irmão. Já tá resumido. Você pagou pro cara resumir. Agora é você anotar. Isso dá pra fazer direto no livro também. Direto, eu só anoto no livro e só anoto de lápis. Essa daí eu aprendi com o professor Olavo. Ah, é? Só Só anota tem gente de que tem lápis. nojinho de Por que de não estragar anota o livro. caneta? É, Isso, mas isso, cara. eu converto todo mundo, eu sou O rei tipo da testemunha da anotação, entendeu? Não, eu pego É. aquela bic de 4 cores, sabe? É, Ele essa uma é boa invenção do também. ser humano. Cara, quando você anota, o livro vira teu. Você olha pro teu livro anotado, é muito mais bonito. Porque agora tem um monte de coisa que não tinha antes. E que foi você que botou lá. Então você vira um coautor daquele negócio. É, Caraca, mas tu- por tu é que, que coautor a de uma lápis? galera, hein? Você vê? Por que, que a lápis, não a caneta? Porque Fiquei curiosa. eu releio muito os Azar. meus livros. E aí, às vezes, eu releio e vejo. Cara, eu anotei um monte de besteira aqui. Tem que apagar esse negócio. Grifei um monte de coisa que não precisava. Então, cada vez que você vai relendo e revendo, você vai vendo que você fez um monte de coisa que você já melhorou muito. Então, às vezes, eu leio, puta, isso aqui eu não precisava ter notado, isso aqui não faz nem sentido. Eu anoto dúvida dentro do livro. Às Então, vezes você anotou um negócio que você pensou que era daquela forma, mas e tá aí você errado. viu que o você teu tava errado. pensamento, Isso aí, eu anoto pergunta. Pô, não entendi isso aqui, eu deixo uma pergunta lá. Eu não sei quando é que eu vou responder essa pergunta. Ela vira mais uma das perguntas que eu tenho na minha vida. Uhum. Mas ela tá ali, quando eu pegar o livro de novo, eu vou ver ela de novo. E talvez eu já tenha Tu respondido. revisa muito, Elton. Eu ia reviso perguntar muito. isso agora. Isso é Revisitar fundamental. o livro. Eu né? reviso muito. Cara, é fundamental. O pessoal não revisa. Sabe outra atrocidade? Peraí, revisa em que sentido? você tá Revisão, falando? reler. Ah, reler, revisitar o Reestudar. livro. Ah, É. sim, O sim. mesmo material. Outro dia eu tava falando isso. Na verdade, quando você estuda uma matéria, tu não tá estudando a matéria, você tá estudando material. Porque, vamos lá, se a gente pedir pra conceituar qualquer coisa. Conceitua essa mesa. O Arthur vai dar um conceito que tá certo, o Lara vai dar um que tá certo, o Arthur vai dar um que tá certo, o meu vai estar mais ou menos. Mas todo mundo tá certo. Só que na hora que te perguntar, ele bate pronto, fala sobre a mesa, amigo, você tem que ter uma referência. Qual é o conceito que eu vou usar? Não é que os outros estejam errados, mas não dá pra você pegar o conceito mais básico e tá inseguro em relação a ele. Então, no fundo, a gente estuda o material. E não tem pecado nisso. Porque eu sempre falo, ler, reler, repetir. Virou uma atrocidade, que absurdo. Aí eu falei, tem que decorar, aprender a decorar. Aí veio um professor pra mim, não fala decorar, fala memorizar. Ah, Falei, irmão, é decorar. Porque se você não decora, como é que você vai ter referência depois? Eu já vi gente falar, lê um monte de coisa, faz um monte de questão, na hora da prova a resposta aparece. Eu falei, meu irmão, haja fé, né? Não é que a resposta aparece. É pegar o papel, botar na cabeça, pegar a cabeça e botar no papel. É só isso, prova, Cara, palestra, é qualquer engraçado coisa. isso que você tá falando, porque eu sempre fui muito bom em matemática. E eu não sou bom em matemática porque eu descobri algum segredo universal. Não, é porque eu percebi que existe padrão. Você decora um jeito de fazer Isso. o exercício. Aí eu chegava nas provas de cálculo diferencial 2. Tem uma galera que é contra esse lance de decorar. Sim, que qual é a outra opção? Eu queria entender qual é a outra opção. que você Entender. tem que Amigo, descobrir você. por você mesmo. Ah, mas aí é loucura. Tu vai que é o tateando senso aqui. crítico. Tu voltou pra pré-história. Tu vai ignorar toda a tradição ocidental. Não, então vai você, amigo. Boa sorte. Bota numa praia e o cara vai aprender tudo de novo. O sol realmente queima mais meio-dia. Pô, isso já tá dado, irmão. Entendeu? A lua tem 4 Não fases, tem- né? Pô, os caras ficaram, quantas noites os caras ficaram observando Não o tem céu pra descobrir que a lua alternativa, tinha 4 cara. fases. Decorar é sempre decorar. É porque tem um empobrecimento disso. A galera acha que não, decorar é burrice. Não, até pra você entender, pra você raciocinar, pra ter um pensamento crítico, você tem que decorar. O professor outro dia veio pra mim, direito penal, pra fazer prova de monitoria. Pegou monitor, faculdade estadual. Quais são os requisitos da prisão preventiva? Isso está no artigo 312 do Código de Processo Penal. Tem requisitos. Pena mínima, requisito objetivo. Não, porque a prisão é um absurdo desde o tempo medieval. Não, amigo, qual o requisito? Não, porque de acordo com Cesare Beccari, amigo, qual o requisito? É esse que a gente tem hoje em dia, um monte de crítico histérico que não sabe feijão com arroz. Isso aí. Por quê? Porque decorar dá trabalho, amigo. Feijão com arroz dá trabalho. As críticas a gente vai... Aí pega... É aquilo que a Lara fala no aulão dela de comunicação magnética, né, Lara? Exatamente isso. A pessoa pega um termo que não tem significado nenhum esvazia. e esvazia completamente e a gente tá vivendo assim, né? A gente não consegue conversar mais com ninguém. Se tu fizer uma escolha vocabular menos acertada, pronto, tá resolvendo o problema. Exato. Maniqueísmo Às vezes as puro. pessoas perguntam assim, ó. Como estudar análise sintática? Primeira coisa, saiba as definições. É óbvio. Saiba as definições. O que é um complemento nominal? Eu tenho um ódio quando a pessoa faz isso aqui, ó.
O que é um complemento nominal? É tipo assim... Isso, aí pega o exemplo, Pega decorou. o exemplo. Exatamente. Aí pega um exemplo. Não, mas o exemplo não é a definição. Exato, o exemplo... Até porque se eu trocar o exemplo e você não souber a definição, você ferrou. não vai saber É aplicar. engraçado. Se cair outro exemplo, eu já não sei. Eu já não sei, eu só sei aquele exemplo. Se você souber, porque isso pra mim, fundamentalmente, pra mim não, isso é de fato, né, como o Zé bem colocou, a premissa da inteligência. Eu sei o conceito, eu sei nas situações práticas, que aliás é um tema sobre o qual o Elton fala, quero até que você fale pra nós, na vivência prática aplicar aquilo. Elton, pessoa lê o negócio, como que ela aplica aquilo na vida dela? Cara, a primeira coisa, todo mundo tem que começar a ler todos os dias, a partir de hoje, um negócio chamado Opúsculo sobre o modo de aprender e meditar de Hugo de São Vitor. Lá ele vai... É um opúsculo. Que é um opúsculo, é um livretinho. Não um livrinho. Já me animou. Entendeu? Vai Já ser- me animou. Tem Já dá, filme. galera de casa Tem- pode ler. Tem Temos filme. o filme na plataforma. Tem a sinopse do resumo? Opúsculo. Você bota no Google e o Tá na negócio Xerox. aparece num site. Tem a entendeu? sinopse aí desse negócio. Mapa mental? Vou esperar essa Cara, versão. é um negócio minúsculo, de graça, que você bota no Google e você acha. Entendeu? Tá me motivando. Muito fácil de ler. Quando você começa a ler aquilo todo dia, você vai aprender o que é a meditação. Ele ensina o que é a meditação. Mas, de uma forma muito prática, a gente faz um exercício quando a gente tá lendo, né? Você pega aquele monte de palavra e você abstrai. Bota tudo na cabeça. Abstrai, toda abstração. Você tem que fazer o exercício inverso depois. Que é, agora eu vou pegar toda essa abstração e vou transformar em coisa concreta de novo. Entendeu? Então, não adianta o cara ler Aristóteles. Ah, o Aristóteles está falando da ordem. Só que a pia dele tá suja. Pô, você não lava a louça, entendeu? Você deixa acumular 3 dias. É isso que é você perceber. Você fica eu tive que ficar pensando nisso muitos dias. Inclusive a louça é um exemplo real. Fiquei pensando, ordem. Daí eu olhei pra pia. Caraca, velho, nenhuma noite eu lavo a louça. A gente dorme com a louça suja todo dia. Mas sabia que se deixar a louça suja, Lá experimenta. vem. Deixa um tempo. Uma hora ela desaparece. Sério, faz esse experimento. Ah, isso é com 5 impressionante. filhos eu acho que sim. Não, mas eu lavo todo dia Mas à você noite. precisa ser casado pra isso acontecer. É, Isso aí, cara, eu não sei como é que acontece. Ou você é mas casado ou você tem acontece. 5 filhos. É igual aquela algum deles ali. poeirinha preta que às vezes aparece nos móveis em cima, assim. Some. Você some É do nada, engraçado, entendeu? né? É impressionante. Tem que ter um pouquinho de fé também. Até Aristóteles acho que falou isso também. Tia lá, tenha fé, Santo né? Agostinho deve ter escrito alguma coisa. Deixais a louça que ela te lavarás. Mas é porque a galera, ela tem... Você estava comentando, Elton, né? Existe uma preguiça hoje em dia das pessoas de irem também atrás da informação, né? Pô, às vezes eu recebo umas perguntas na caixinha, imagino que todo mundo recebe umas perguntas que são facilmente respondidas no Google. Assim, que ano foi a guerra do Paraguai? Meu filho, Google Joga pesquisar, no Google. filho. É. Entendeu? Os negócios assim, sabe? Tipo, É. caguei. Não, Isso- pergunta isso- uma pergunta que vale a pena, sabe? Isso me preocupa demais. Às vezes a pessoa manda assim pra mim: Lara, esperto, no sentido de especialista, é com X ou com S? Google, meu amigo. Me dá um aperto Você no coração. começa a porque eu digitar no penso Google, assim, já aparece é, a pergunta. ou então joga no dicionário online, gratuito, que tá ali, sabe? Vê, joga esperto Que com S, loucura esperto isso. com X. E aí eu penso assim, se essa pessoa tá passando por isso nesse momento, nessa caixinha conversando comigo, é porque essa pessoa é vítima das circunstâncias na vida dela. Ela é vítima das circunstâncias. Ela é um Ela balãozão, se deixa levar assim. por- Ela se deixa É igual, levar. por exemplo, tem o Luan, né, o nosso diretor de marketing, assim, ele fala uma frase que eu acho muito acertada, porque a gente tá com, pô, sei lá, mais de 100 vagas abertas, tem sempre vaga aberta, sempre tem gente entrando nova aqui na Brasil Paralelo, inclusive, ó, você de casa, se você quiser se inscrever... Tem até pra um você- Instagram, né? Vaga Tem Brasil Paralelo, carreiras e tal, né? Carreiras, você pode escrever né? pelo site também. E, cara, às vezes as pessoas perguntam, né? Mas como é que eu faço pra... Entrar na me- Brasil pra- Paralelo. pra me inscrever no negócio. Cara, se você já tá perguntando, você já tá fora, entendeu? Como assim, cara? Como é que Você você tá... perdeu. Você nem pesquisou o negócio, entendeu? Entra no site, vai ver lá, trabalhe conosco. É, pô. meu sonho é trabalhar na Brasil Paralelo. Então, o que, por que que eu que não faço foi pra atrás? trabalhar Então, aí? Ele tá lidando Que assim com sonho? sonho, amigo. Esse vai chegar lá. Esse daí... Sonhar grande é sonhar pequeno, dá o mesmo. Dá o mesmo- trabalho. É, mas a depressão do sonho grande e do pequeno é diferente. Mas cara, a primeira coisa, tem que parar. Quando você tem uma pergunta, tenta fazer sozinho, entendeu? O que eu falo? O cara tem, por exemplo, tá lendo um livro lá dele, tem dúvida de uma palavra. Aí o que eu faço? Pesquisa no dicionário. O cara tenta descobrir sozinho primeiro. Sei lá, só tenta, fica ali 5 minutos lendo Vendo aquela o frase pra contexto, descobrir. o que- Fica tentando. Você aprender a fazer isso com cada Exatamente. coisa. Esse Faz com a espírito palavra, foi- daí faz com outra coisa. Mas pra colocar em prática, começa por aí. Você tem que parar e fazer a meditação, que é transformar o abstrato em concreto. Tem 3 perguntas simples, é tão idiota, é tão simples, que parece meio bobo de fazer. Que é assim, ó, o que é, por que é assim, o que é isso, como eu vou fazer isso?
Né? Por que isso aqui? O que essa frase está dizendo? Por que ela diz isso? E como que eu faço isso? Pronto. Aí você vai ficar pensando, ficar pensando. E aquele lance de você ensinar também, né? De você reter aquela informação e passar aquele conteúdo. Isso ajuda muito? Porque muita gente fala disso Muito. também, né? Ajuda Quando muito. você ensina, você tá aprendendo mais. Aqui. Sim, mas sabe o que eu acho? Não acho que é a mágica. Comecei a falar, agora meu cérebro entendeu que é pra decorar. Não, é porque pra você ensinar, você tem que, primeiro, organizar, ter um mapinha mental, reter a informação, Você já meditar decorou nela. aquilo. Ensinar é só a consequência. A gente É quando pode fazer você isso com ensina, você qualquer tema. percebe que não sabe. Isso, Essa é a que coisa. me deu um branco na prova. Não deu na prova, irmão. Na prova, tu descobriu que tava em branco. Na hora que você precisou da informação. Nunca. Na prova. Eu estudo muito em casa, mas chega na prova e dá um branco. Amigo, eu também. Não me dá branco desde a última prova. 2015. Desde então, não é que eu não lembre tudo. Simplesmente ninguém me perguntou, pô. Então, no fundo, ensinar é uma consequência, né? Porque você se força a preparar uma aulinha, organizar, reter pra poder expor. Expor é o brinde. É o bônus. O problema é antes. Organizar e reter. O expor serve pra isso. Você começa a expor, aí você vê que você não sabe. Aí você para, volta e estuda de novo. Aí tenta de novo. Você não consegue. Aí você vai de novo, vai de novo, vai de novo. Uma hora você sabe. Aí, agora eu consigo explicar. Pronto, agora Exato. aprendeu. Estudar é reestudar, sempre, né? Estudar é reestudar. Adorei isso. Tipo, primeiro é o material, você está estudando material, vou usar isso pra vida e não vou dar os créditos. Perfeito, obrigado, Lara. Eu tenho feito isso Brincadeira, eu vou direto te com dar você. os créditos. O que vocês acham de... Vocês sofreram já, ou sofrem, né? De transtorno, déficit de atenção, alguma coisa assim, nesse sentido. O que vocês diriam pra essas pessoas também? E eu queria que vocês falassem a respeito também daqueles usos de remédio, que hoje em dia virou uma febre também, né? Tudo é remédio. De tipo, tem que tomar Venvance, Ritalina, Ritalina. Venvance, não sei o quê. A Acho droga do cômico. estudo. É cômico. A pessoa é completamente dispersa, hiperestimulada, fica o dia inteiro no Instagram, vai estudar, acha que precisa de remédio. TDAH todo mundo tem. Impressionante, todo mundo tá diagnosticado. Mas e aí, amigo? Aí você vai precisar um pouquinho mais aumentar a tua concentração e, de novo, estudar. Tem que fazer um detox, cara. Vou ficar sem ouvir música 1 ano, vou ficar sem ver filme 1 ano, vou ficar sem fazer nada. Acalma teu corpo. Quando tu estiver acostumado com o tédio da vida normal, aí beleza, você consegue ler. É isso aí. Cara, eu vi uma pesquisa que eu não sei se é verdadeira, eu espero que sim. Eu não sei a fonte. Eu vi uma pesquisa Não que a tem cada fonte de 10 nada, americanos, 5 são a metade. Nossa senhora. Caraca, Zé não vale velho, nada. Essas pesquisas são Dizem segundo especialistas. especialistas. O que é pesquisa de Eu vi dia? uma pesquisa que o cara falava assim, 5% das pessoas têm TDAH. Só que quando você vê que todo mundo acha que tem. Ué, que só 5% tem ou todo mundo tem? Exato. Então, tem 95% que estão erradas. Elas não têm TDAH, elas só estão dispersas o tempo todo. É. Então você tem que treinar. Eu falo, cara, é assim, ó. Você não é disperso pra ler, é igual aquilo que você falou. Você é disperso o tempo todo. Você se deixa interromper o tempo todo. No trabalho as pessoas te interrompem o tempo todo. Você toda hora, você começa a ler, você mexe no celular. Isso. Você Jantar, você não consegue jantar sem o celular. Teu jantar dura 1h30, porque você viu todos os podcasts. O cara tá comendo e tá ali É. e tal. Não tem como. É um saco, tipo, você a Fica comida. frio a comida. É. E Tem você que fazer um certo back to basics. Tu vai jantar, é pra Janta. comer, amigo. Jantar é comer. É que fica meio... Mas sabe aquele negócio que o cara fala? Preste atenção na comida. Pô, isso Não, aí ajuda. já é. meio- Assim é já meio ajuda viagem. muito. Meio Exato, você a viagem. A comida do galera nem gato. mastiga hoje em dia, mas... É. Entendeu? Só que eu não presto atenção na comida, mas, pô, isso... Então, assim, cara, você tem que começar a limpar pedaços da tua vida. Uma hora você vai conseguir estudar, não tem jeito. Pois é. Zé, você falou que nunca imaginou que iria estudar, que seria estudioso, nem nada. Um dos maiores problemas hoje, eu tenho certeza, se a gente pegar o concurseiro, ou quem tá querendo uma vida de estudos, ou quem tá querendo começar a ler alguma coisa, é a tal da procrastinação. Uhum. E eu, como eu tava falando, eu sei, imagino que todos nós, em algum nível, na prática. Por exemplo, eu falo assim, eu vou ver se o meu marido me mandou mensagem. Eu pego o meu WhatsApp, acontece uma Tudo, macumba muito exceto louca ali. Uma hora Exato. depois. Você Aí vê a eu mensagem do olho o Fernando. direct, vejo as coisas, respondo todo mundo no WhatsApp. Não vejo a mensagem do meu marido e já se Perfeito. passaram 40 minutos. Como que a pessoa pode parar de procrastinar? Porque isso é procrastinator total. Tem gente que sente uma adrenalina também com isso, né? Do tipo, eu tenho Na que última terminar hora. o negócio. Mas é só semana que vem. Aí o cara vai fazer na véspera, aí naquele tesão ali, Isso, daquela isso. adrenalina, dá um pico assim, aí o cara resolve. Mas o É cara a vive síndrome da seleção em de função 2006. desses picos de adrenalina. Maior seleção da história, vamos ganhar. Na hora lá a gente ganha, ninguém treinava, criança no negócio, família, tal, Ronaldo, Adriano, quadrado mágico. Aí deu a hora, meu amigo, veio o gol
do Henry, acabou, não teve gol. Na hora a gente resolve. Vivendo improviso. Vivendo improviso nunca levou ninguém a lugar nenhum, meu. Cristiano Ronaldo não vive no improviso. O cara treina, brother. Eu acho uma autoestima sensacional. O cara achar que no improviso eu vou lá e resolvo. Na véspera eu resolvo. Tenho um trabalho pra daqui a 4 meses. Significa que eu tenho 3 meses, 3 semanas de férias e 1 semana pra fazer o trabalho. Ele respondeu a pergunta procrastinação com... Procrastinei pra Cristiano caramba. Com Cristiano Ronaldo. Exato. E até agora Achei não a meta respondi. né? meio... Mas diga. Não, respondeu sim. Mas isso é interessante. O pessoal fica assim, eu preciso parar de procrastinar. Tem umas palavras que começam a me irritar também. Procrastinação é uma delas. Como é que é? Empatia. Antifragilidade. Não, Empatia empatia eu é nem foda. pronuncio mais. Gratidão, Antifragilidade. gratidão. O pessoal pega umas coisas assim e acha que, pô, entendi a vida. Procrastinar. Procrastinar é enrolar. Tem 2 opções. Não tem metafísica nisso. Ou você faz ou não faz. Simples assim. Tá na beira da piscina. Pô, será que eu entro? Será que tá gelada? E se eu entrar aos poucos? Aí bate a aguinha aqui. Mas será que a sunga tá apertada? Será que eu boto uma torre? Pede pato? Tá na hora, vai embora. Tá na beira da piscina, você joga na piscina. Acabou. Não tem metafísica. Então as pessoas têm que falar, amanhã eu vou fazer. Que horas você vai fazer? E na hora fazer. Tem que entender que é uma escolha, cara. Tem que doer. Não fiz. Não é tudo bem, não fiz. É o que eu falo com longo prazo. Eu estudo pra concurso, é um negócio de longo prazo. Meu amigo, não existe longo prazo. Longo prazo igual, depois eu resolvo. Tu quer um projeto de longo prazo, Arthur? Eu quero hoje. Eu quero esse ano. Estuda 5 anos todo dia, o dia todo. Bom, não, obrigado. Qual é a outra opção? Não existe. O longo prazo não existe, é curto prazo. O longo prazo é passar a mão na cabeça, tá tudo bem. Tudo bem se você não estudou hoje. Não tá tudo bem, amigo. Você propôs a estudar e não estudou, tem que sentir uma dorzinha. E amanhã você escolhe. Ou você vai estudar na hora, ou não vai estudar. Ou tu vai pra academia, ou tu não vai pra academia. Não tem metafísica. Na hora, tem que ser aquela regra dos 5 segundos, amigo. 5 segundos foi. Não pensa, faz. Essa é a forma de parar de procrastinar. Não, cara, é muito real. Uma coisa que ajuda muito é você ter uma pequena rotina no teu dia. Legal, Por isso que rotina. Por isso que a parada da rotina matinal ficou meio idiota. Bom também. dia pro sol. Acorda às 5 horas, gratidão, vou pensar em Gratiluz. Pelo amor de Deus. Não, cara, por que ajuda a ter uma pequena rotina no começo do dia? Porque você começa a ter uma coisa a qual você é obrigado a fazer no mesmo horário todo dia. Então, cara, todo dia eu faço a exata mesma coisa nas primeiras 2 horas do dia. Só que eu comecei fazendo a exata mesma coisa nos primeiros 10 minutos do dia. Não comecei com 2 horas. Comecei arrumando 10 minutos. Ó, vou levantar, eu vou escovar o dente, eu vou tomar um banho e vestir minha roupa. Eu vou fazer isso todo dia. Começa por aí. Desafiador, hein? Ultra desafiador, entendeu? E é o banho é muita coisa. Pra uma Faz- galera aí de casa... dente já é não coisa tem demais. como não. E é o banho quentinho ainda, não é nem o banho gelado, entendeu? Então, quando você... Eu tenho uma tese, que se você ordena o começo e o fim, você começa a arrumar o meio. Então, eu ordeno o começo do dia e o fim do dia. Eu só faço isso. Meu dia inteiro, não sei o que acontece. Ele dá certo. Por quê? A primeira... Depois daqui você nem sabe o que você vai fazer. Não faço Mas ideia. hoje Sabe. tu sabe. Não, Nós agora eu vamos sei tomar um porque cafezinho, você vai junto. porque a Lara sabe. Eu sempre tenho alguém que sabe Eu tô que me colocado fala. no meio. Eu acordo, eu faço as exatas mesmas coisas do mesmo jeito todo santo dia. Dá um cara. exemplo. O que Ah, você faz? Eu acordo, eu boto meu chinelo, escovo meu dente, tomo banho, volto, penteio o cabelo, que eu não tenho muito, penteio a barba, que eu tenho mais do que o cabelo. Tu Vou penteia pra a barba, cozinha, Arthur? vou pra cozinha, Pô, esse ninho de rato aqui que tá na minha cara não dá nem pra pentear. Impenteável. direito. vou pra cozinha, boto whey no copo, boto água, subo pro escritório, rezo. Depois que eu rezo, Tu reza eu leio. tomando whey? Eu tomo whey e rezo. Então é isso que tá Eu me levo faltando. Bravo. O maluco é É o bravo. whey, cara. É o whey protein do Padre Fábio de Mello. É o padre... O espírito Não, está Marcelo pronto, mas a Rossi, carne é Rossi, fraca. Marcelo Rossi, esse cara. É, aí. Marcelo Horsi. Cara, todo dia, eu só faço isso todo dia. E aí, Então é isso cara, que tá faltando. e aí eu faço isso, e no fim do dia eu só Esse tenho é o uma detalhe. Deixa eu coisa. anotar isso aqui. Eu leio um livro. Agora eu vou parar tudo. A última coisa que eu faço no meu dia, eu tenho que ler o livro. Então, eu sempre termino o dia lendo um livro. Às vezes eu leio meia hora, às vezes eu leio 15 minutos, eu leio 1 hora. Mas todo dia eu vou parar, o dia vai acabar assim. Então eu sei como ele começa e como ele termina. Isso ajuda a parar de procrastinar, por quê? Você começa a ter uma rotina fixa e tem um cara que falou uma frase, dessas frases da vida, que eu também decorei pra falar aqui no podcast. Eu decorei 3 frases. Eu decorei 3 frases bonitas e eu vou falar pra vocês as coisas. Pra dar um corte legal. É isso. Que é o que importa. O cara falou assim: como eu faço uma coisa, é como eu faço todas as coisas. Eu não sei se é bem verdade essa frase inteira, mas ela tem um certo sentido verdadeiro dentro dela. Que as coisas irradiam pro resto da minha vida. Então, a disciplina irradia a disciplina e a indisciplina também. Quando eu começo a ser indisciplinado com uma coisa, de repente eu tô indisciplinado em tudo. Quando eu começo a arrumar 2, 3 coisinhas pequenas, a louça que eu lavo de noite, eu lavo por isso também. Porque eu sei que eu tenho coisas que estão ordenadas. Eu tenho estabilidade em algum lugar. E essa estabilidade em algum lugar, por algum motivo, ela irradia pro resto.
E aí eu começo a ter ordem nas outras coisas. Eu tenho tudo? Óbvio que não. Eu procrastino um monte de vezes. Só que você vai, sem querer, você vai arrumando desse jeito. É a pura verdade. A gente fez, meu marido e eu, fizemos um desafio de 60 dias de exercícios físicos Acompanhei. ininterruptos, todos os E ele dias. tá no cansado só de 180 olhar. Fiquei já, cansado, meu amigo. sabe? Ele agora aumentou pra 180. Você Mas tá era doido. todo Pra dia, que isso? todo dia. Eu não acho que uma pessoa normal tenha que fazer exercícios todos os dias. Mas não era esse o propósito. O propósito era chegar e falar assim, eu consigo. Isso aí. Constância, Isso Exato. significa que se eu não for, ou se eu não fizer alguma coisa, é porque eu não quis. Ou Isso. eu não priorizei aquilo. Porque na hora que eu decidi priorizar, saiu. Cara, é assim, ó. Você tropeça agora, bate o dente no meio-fio e quebra o dente da frente. Você vai arrumar tempo, não Você é? vai arrumar, velho. Você vai arrumar dinheiro, você vai arrumar tempo, você vai arrumar o que for pra arrumar teu dente. Entendeu? Exato. Então é Tem isso que tá urgência. faltando também. Tem urgência. Por que o cara não cumpre a promessa que ele faz no ano novo, né? Aí esse ano eu vou fazer não sei o quê. Grego. Vou aprender grego. É. Porque tem 12 meses. E 12 meses não é muito tempo. Ele não faz prazo. janeiro. Dele, mas é que tem Aí 11 tem meses carnaval, ainda. pô. Aí tem carnaval. Ah, não, mas ainda tem 9 meses. E aí vai assim, o cara vai até junho. velho. É. Aí junho ele chega, pá, passou Esse metade ano, do ano de Copa ainda E também. acabou. E acaba É. Gente, o tempo tá voando. Deixa tá pro ano que passando vem. muito rápido o ano. Cara, para de pensar no ano. Começa a pensar em Agora. um mês. Agora é um mês. As coisas é um mês. Sei lá. Começa a diminuir o teu tempo. É. Você vai fazer. Eu penso em um dia. Eu penso hoje. É. Hoje, só hoje eu vou fazer. Amanhã eu penso. Amanhã eu tento negociar de novo. Aí amanhã só hoje. É só no dia de hoje e sai, sabe? Isso sai muito. Isso eu aprendi quando eu era criança. Meu pai ficava vendo Canção Nova e tinha o PHN. Por hoje Por não. hoje não. Já fui. Por hoje não. O cara só falava isso. Aí os caras, Mas é isso, é um dia mesmo. por hoje não, ponto. É hoje. Funciona. Agora. Nesse Amanhã eu não momento. não sei. É. Mas hoje eu vou estudar. Hoje eu vou Boa. sentar e estudar. É igual a galera que tá em recuperação também, Isso. de droga, É isso de aí. coisa assim também, né? Tipo, por hoje não, cara. Só por hoje Exato. você se força aquele dia ali, não, é só mais um dia, só mais um dia. Quando tu vai ver... O Elton fez uma conta super interessante, que se a gente for de hoje em hoje, né? Ele falando de ler 10 páginas por dia, né, Elton? É, 10 páginas por dia, no final do ano você lê 18 livros. 18 livros. Em Em média. E o pessoal em média lê 2 livros quando lê. No ano, na vida. É. 2 livros em média o brasileiro lê por ano. Cara, lê 10 páginas por dia. Se você não quiser ler todo dia, lê 3 vezes por Porra, semana. 10 páginas por dia é muito possível de ler. Cara, é muito possível. Estão deixando acreditar. E se você escrever uma página por dia, você escreve um livro de 365 páginas. Ó, Não, um amigo... Essa conta foi boa, hein? Cara, essa conta Mas- agora... Exceto o Pô, ano tu é bissexto. matemático? Amigo, aqui não vem de matemática pra cima de mim, não. Mas é Tu verdade, mata pô. no peito, né? Se a gente fizer um pouquinho todo dia, a gente faz muito mais do que a gente podia imaginar. É isso É aí. verdade. Ô, Zé, a gente tava falando de postar de repente postar pra poder se comprometer, mas às vezes você pega ranço do concurseiro que quer fazer isso, né? Tipo, Pô, cara. isso tinha que ser proibido por lei. Então, comenta pra gente. É igual o jovem Comenta também. conosco, na O verdade. jovem tem que acabar. Não, cara, pô, documentando o processo. O processo me irrita muito. Eu sou doutor em direito processual. Esse negócio de documentar o processo me irrita muito. O processo, dividindo a minha rotina de concurseiro pra motivar os demais. Amigo, você precisa de um outro concurseiro dividindo a rotina pra tu se motivar. Não tem nada errado aqui. Mas às vezes tem uns com os arrobas bons. Tem um que eu vi que era Dolly Concurseira. Do Nemo, que escreve tudo. Eu falei, essa aqui eu gostei. Essa aqui eu gostei. É Dory. Isso é loucura. O cara quer... Aí depois ele descobre que a vocação dele não era passar em concurso, é ajudar os outros a passar em concurso. É um negócio de louco, cara. Não é legal ser concurseiro. Não é legal estudar. Nada é legal. Mas vale a pena, tem que pagar o preço. É. Eu gosto que ele é otimista. Entendeu? Não, exato. muito, Não é animou. porque Porque, cara, o cara vai Agora achar tá não é pra finzão. mim. É chata, Estudar mas pra é concurso legal. não é pra mim. Ler literatura não é pra mim. O cara vai esperar ele gostar muito de literatura. Mano, com Vai ler filme... Dostoiévski, você vê cara, gostoso um que monte é. de filme pra ver. Instagram, filtro... Viajar pra Maldivas. Legal é ler Machado de Assis. Pelo amor Não de vai ser tão legal verdade. quanto no primeiro momento. Você tem que fazer um certo detox sim e depois você vai ver valor. Porque senão o cara desiste no primeiro momento. Ah, isso aí não é pra mim. O que é pra ele? Nada é pra ele. O cara vai se rebaixando, porque assistir série, todo mundo assiste, né? Não tem grande mérito em ficar maratonando série. Exato. Então o cara tem que entender que tem um Sacrifício. tempinho. É um certo sacrifício pra você entrar no jogo. Depois fica mais fácil. Essa é a esperança. É porque é a troca do prazer imediato pela satisfação futura. O cara tá acostumado sempre ao prazer imediato. Ele tá sempre cedendo ao imediato. Então ele vê o bolinho, pô, vou comer o bolinho. Só hoje. Ele toma o café todo dia toma café. Aí um dia eu fiz um post e falei,
Desafio de 7 dias. Sem café? Terça-feira, não tomar café. Eu tô dormindo. E encheu de hater louco. Tá louco, Isso vou aí ficar sem perdeu a café, vou linha. ficar sem café, Não, vou ficar... não, aí então. você Você passou, hein? Você passou, é Me hora. passei, Você passou me passei. completamente. E eu, pô. era só um post, eu continuo tomando café, os outros que façam. Só, cara, Ele só jogou. Ele só... Aliás, quer mais um vocês que golinho? façam, vocês que Um façam. cafezinho. É, Por dá um favor, em café. Cara, tá homenagem muito ao bom Elton esse aqui. café, eu queria É. até falar Gostoso, isso. né? Muito Parabéns bom. aos Muito envolvidos. bom. Parabéns a BP. Esse café Isso aí. conservador maravilhoso. Café conserva bem, né? Muito bom. Nossa, trocadilho do cara. Tá aí, velho. Mas eu nem sei. Aí, qual que é a ideia? Você começa a trocar um pouco das coisas que você é confortável, o banho gelado. O banho vai acostumar com um pouco de desconforto. Aí, pouco a Exato. pouco, você vai se acostumar a fazer as coisas difíceis no começo, pra ter uma recompensa futura, né? Exato. Acabou. E aí o cara passa um concurso e acabou, tá feliz da vida. Você sabe que eu demorei muito tempo pra entender isso, que hoje me parece muito óbvio. Por exemplo, esse povo que faz esporte radical. Aquilo me dava um ódio. Não, Eu falava pedalar assim, às por que 4 que a da manhã. pessoa... Isso, por que a pessoa Pô, o cara acorda às acorda 4 da manhã? cedo Larga de ser pra burro. correr ainda. Triatleta? É, Também. Pô, isso exato. Loucura. Frio do cacete. Escancara a gente. Pô. Aí O cara tá pô, quebrando a gente, cara. Mas a grande questão é... Se o Egoísta. cara Não, vai defender, não. consegue Não fazer... vai defender. Não, isso aí é imperdoável. Mas eu entendi depois porque a lógica. Se o cara consegue fazer isso... É, não, realmente. Aí consegue fazer Machado de Assis 10 páginas por Não, dia. mole. Não, aí ele consegue. Então, esses pequenos sacrifícios, ficar sem tomar café, ou então uns sacrifícios maiores, tipo acordar às 4 pra poder pedalar. Pedalar 2 Vão km todo dia. disciplinando o por espírito. exemplo. Vão disciplinando o espírito. Acordar às 4 é Pra fácil, começar. é só o cara ter filho recém-nascido todo ano. Isso é interessante. Isso é O Zé interessante. sabe Eu fiz um disso. desafio aqui pra Você mim. se condiciona. Isso Você é acorda interessante. cedo. Como é que eu acordo cedo? Amigo, Faz filho todo ano. se eu for dormir 8 da noite, eu vou acordar às 6 no máximo. Porque eu boto despertador pros moleques esperarem o despertador. Se fizer barulho antes do despertador, perde na escala. Peraí, Não é pra como é que é? acordar Não o entendi. despertador, é pra ter que esperar. Ele acordou antes, mas fica quietinho até o despertador. Ah, entendi. Amigo, vai por mim. Essa é uma boa, Então, cara. se tudo der certo, eles acordam às 6. Ó, eu fiz um desafio aqui, Nossa. pessoal. Se eu dormir meia-noite, eu vou acordar às 6. Se Fiz eu um dormir desafio 2, eu aqui vou pro acordar pessoal às de 6. casa também. Tem Pra opção. saber, assim. Só pra... Também a gente tá falando de desafios aqui. Eu Aham. vou falar o meu. Fiquei Divide com a uma gente. semana aí. Consegui ficar uma semana sem comer giló. Foi muito Nossa, brilhante esse Força, desafio. grande. Força, muito guerreira. desafio esse pessoal, mas, pô, consegui. Tô lá. Consegui. Agora você consegue qualquer coisa. Ô, Elton, leitura dinâmica. Fala pra nós. Leitura... Adoro. Fala pra nós sobre leitura dinâmica. O Elton ama leitura dinâmica. Cara, o brasileiro médio, a gente já não entende o que lê. É o cara que lê mais rápido. Não faz nem sentido. O cara só lê a manchete. Você não consegue entender a legenda do teu Instagram. Que você tá vendo a foto do teu amigo. Isso é que lê mais rápido. Tá maluco? Não tem sentido nenhum. Já tentou tocar violão? Alguém tentou tocar instrumento? Cara, você começa a fazer o quê? Eu Devagar. desisti. É devagar. Cara, tenta jogar a bateria. É devagar. Você vai... Tac, tac. Vai aumentando. E eles vão aumentando. Cara, o cara quer ler rápido sem entender o que ele lê. Né? Tem a pesquisa lá, uma pesquisa que já estão... Eu tô cansado de repetir essa pesquisa, que do INAF, 2018. Os caras, por que os caras fizeram mais pesquisa disso? 2018 é o último. Se bem que eu não sei se existe estudo de pesquisa, Com a margem 12%... de 20 pontos pra mais um que diz que só tem 12% de leitores proficientes no Brasil. A leitor proficiente é o que entende. Tudo que é pra baixo disso, você não entende tudo que você lê. Você não entende quase nada. Ou seja, tem 88%, de acordo com a pesquisa, a gente tá fazendo uma extrapolação, que não entende o que lê. Então, esses 88% querem ler mais rápido. Você vai mais rapidamente não entender nada. Parabéns. E o que é a coisa da leitura dinâmica? O Mortimer Adler fala isso no livro dele, Como Ler Livros. Ela resolve um problema, que é você ler mais rápido. Só que este não é o problema da leitura. O problema do cara é o que eu faço com o livro que tem na minha mão. Esse é o problema. E esse problema não se resolve lendo mais rápido. Se resolve respondendo essa pergunta. O que eu faço com o livro que eu tenho na mão? Responde ela pra gente, então. Então você tem muito... O primeiro passo para responder essa pergunta. Você começa a ler o índice. É ridículo, mas você começa a ler o índice para você começar a entender o que tem dentro do livro. O mapa do livro. Você lê o índice e faz o mapa do livro. Tem lá. Eu tô lendo um livro desse tamanho, 800 páginas. Pô, 800 páginas é muito tempo. É muita página. Não é muita página para ler. É, mas Só o nego lê Harry Potter em 2 dias. Só que quando eu li o índice... Principalmente só as falas. No índice tem... e depois ele comprou a versão sem diálogo. No índice tem certinho o que tem no livro. As 6 partes. Pronto, agora eu sei as 6 partes do livro. Já são 6 partes, não são mais 800 Agora eu já entendi que tem 6 partes. Aí cada parte tem umas 5, 6 subpartes. Agora eu já começo a fazer um mapa daquele livro. Então eu já começo a entender um pouco melhor. Aí você começa a fazer uma série de perguntas.
Uma pergunta que você pode fazer pro livro, por exemplo, é, em cada capítulo você perguntar, o que eu aprendi? Isso. É tão idiota, mas o que eu aprendi com esse capítulo? O que ele tá dizendo aqui? Quando você lê um livro, por exemplo, prático, 12 Regras para a Vida é um bom exemplo, porque ele já faz o que eu vou falar. Tá, mas isso serve pra romance também? Ou é Não, só pra eu vou te esses falar um negócio livros- pra Serve pra romance que você ajuda organizar o que você leu. Certo. Reter a E história. pra aplicar Um livro de aquilo ficção, na sua assim. vida. Pra né? ficção tem um negócio massa que funciona também, mas eu vou chegar lá. Só vou terminar esse aqui, ó. Você vai ler um livro prático, então primeiro você tem que categorizar livro, ajuda muito também. Se o livro é prático ou teórico. Porque coloca em prática. Tá, como é que coloca em prática a República de Platão? Não é a mesma coisa que você lê 12 regras pra vida, entendeu? É uma coisa que você lê o Milagre da Manhã. Então, nem todo livro você vai sair colocando em prática desse jeito. Então, uma coisa importante pra fazer é, qual que é o conjunto de princípios que esse livro tá ensinando? O que tá ensinando? O que tem aqui? O que tem em cada capítulo? Quais são as partes do livro? Essa é uma pergunta. Qual que é o todo? Depois que você leu tudo, é tipo uma casa. Você olha de fora e você vai ver. Como é que é essa casa? Ela é rosa, ela tem 2 andares, ela é azul, ela é branca. Esse é o todo. Você vai entender o que é o todo do livro. A segunda coisa é, o que tem dentro da casa? Tem um banheiro? 2? Como é que é cada banheiro? Como é que é o quarto? Tem quantos quartos? Onde é a sala? Onde é o corredor? Isso é entender cada parte do livro. Você faz isso em cada capítulo. Cada capítulo vai parar. Por isso que tem que parar, por isso que demora. Ler demora. É pra demorar. Sim. Entendeu? Você tem que anotar, porque você tem que demorar. Se sair lendo rápido, você não vai entender nada. Então, você começa a perguntar qual é o conjunto de regras que ele está ensinando. No 12 regras é fácil, porque tá no índice. Mas tem um monte de livro que não é fácil assim. Aí você vai ter que se perguntar, o que tá ensinando aqui nesse livro? Você vai ler um livro de investimentos. Cara, o cara vai ensinar a investir. Então, pega um papel e fala, tá, quais são os passos para investir? Às vezes o cara não disse ali, só você vai ter que tirar. Então, você começa a perguntar sobre o que tem no livro. E você pode fazer uma última pergunta, que essa é mais difícil de responder, que é, esse livro é verdade ou não? Essa é uma pergunta importante. É verdade ou não? O cara lê O Príncipe, Maquiavel, ele acha maravilhoso. Mas você sabe se é verdade? Maquiavel só mente. Ele fala pra mentir. Então como é que eu sei que ele tá falando a verdade? E isso é uma coisa. Agora que você vai ler um romance. Cara, que é uma coisa que ajuda? É você perguntar o tempo todo sobre as coisas da história. Que personagens estão aqui? Onde isso tá Qual o acontecendo? interesse daquele Em que cara? tempo que isso aconteceu? E aí começar a entender algumas coisas. Primeiro, quem que tá narrando o livro? Porque quem narra não é quem escreve. Você lê Dom Casmurro, quem narra o livro não é Machado de Assis. Sim. Quem narra o livro é Bentinho, é o Dom Casmurro. Então isso já te ajuda a entender o livro. Opa, se ele tá narrando, será que é verdade o que ele tá falando? Porque dá pra ver que ele é um O cara viés meio dele mentiroso ali. Ah, Então, Desconfia do você já narrador começa a de primeira desconfiar do pessoa. narrador. Então quem que é o narrador? Qual que é a história que ele tá contando? Segundo, próximo, qual que é o conflito desse personagem? Todo personagem tem conflitos. Então você vai ler, sei lá, Crime e Castigo. Raskolnikov, ele tem conflito. Ele tem um conflito externo, ele foi lá e matou a véia. E ele tem um conflito interno. Quais são os conflitos internos dele? Que ele começa a ter uma paranoia na cabeça dele depois que ele faz isso. O Dom Casmurro, qual que é o conflito interno do Bentinho? Então você vai... Quando você começa a perguntar qual o conflito, qual o narrador, qual a história, onde que tá acontecendo, você vai entendendo, você vai botando ordem naquela E história. aí, magicamente, você começa a entender os teus conflitos internos. Porque Você tá esse começando a livro conta meditar. tudo. Então o que tá acontecendo é isso e aquilo. É aquela coisa. O fato, o problema e a solução. Qual é que é o problema? O problema da minha vida é que meu filho não dorme sozinho. Não, isso não é um problema. Isso é o fato, irmão. O fato tá dado. A gente fica achando que fato é problema. Então a gente não consegue resolver nada. A gente não investiga qual que é o problema de verdade, muito menos a solução. Então tem que ter isso é uma visão meditada e contemplada do mundo. Beleza, isso é só um fato. Caraca, minha esposa reclama de mim, ela só tá reclamando de mim. Isso não é o problema da minha vida. Beleza, como é que eu resolvo esse fato? A gente fica histérico diante da nossa própria realidade. até porque que esposo que não reclama do seu marido? Não, isso é o normal. Isso é o normal. A minha reclama com razão, pelo menos. Eu dou razão. Eu ajudo ela nisso, inclusive. Ô meninos, já nos encaminhando aqui pro final, tem coisa demais no mundo pra ler, pra estudar, pra catalogar, pra organizar. Tô imaginando quem tá ouvindo agora tomando uma injeção de ânimo, porque eu tomei uma injeção de ânimo aqui. Tô assim, maravilhoso isso aqui. caraca, que Inclusive, legal. se você que tá ouvindo até agora não deu show o seu like. Não é possível. Muita Não afronta. compartilhou e não falou, pô, absurdo, né? Muita afronta. Muita afronta. Dê seu like, compartilhe com as pessoas, é o mínimo. E se não assina Brasil Paralelo, já aproveita Já para tá assinar errado, Brasil já tá. Paralelo. Tá QR vivendo Code errado. aí na tela e o link na descrição. Mas... então, Para pessoal- de procrastinar. Isso. Comece agora. Porra, tudo a E ver aqui com o assina- papo. Para de procrastinar e assina a BP, pô. Cara, já chegou até aqui, já viu tudo isso. Pelo amor de Deus, Não é vai, assina esse possível. negócio agora. Reciprocidade, poxa. Mas a pessoa tá no mar de conhecimento, não dá pra gente ler tudo, obviamente. Tem um monte de coisa. Eu quero saber de filosofia, eu quero saber de investimento, eu Isso. quero saber de técnica. Voltou pra desordem. Voltou pra desordem. Como que eu Tem que ter um plano de escolho? estudo. Exato. Primeiro plano de estudo, humildade. Você não vai saber tudo, amigo.
Não vai que saber escolher. tudo. Tem que escolher. Porque se não escolher, você não vai saber nada. Uhum. Então você tem que começar sabendo bom saber alguma alguma coisa. coisa. É. Então isso tem que ter uma certa humildade. Não dá agora. Agora eu não vou ler a Suma Teológica, meu. É isso aí. Ah, seria bom ler... Seria maneiro poder dar umas lacradas com a Suma Teológica. Mas assim, não dá pra mim, entendeu? Eu sou operador do direito, eu não sei o básico do direito, aí fica cheio de metafísica, o cara não passa na OAB. Eu conheço um cara que ficou 6 anos fazendo OAB, super culto, leu, Mercador de Veneza, leu tudo, mas assim, OAB, o cara não passava. Por quê? Desordem, cara, não adianta nada, amigo. Você é formado em direito, você tem que ser advogado em primeiro lugar. Você não vai encontrar nunca paz na tua vida. A gente fica nessa... a gente quer transcender tudo, a gente esquece do feijãozinho com arroz. Então, humildade. E humildade significa o quê? Eu acho que tem que ter uma leitura profissional sempre. Pra se aperfeiçoar, pra não ficar medíocre. Porque medíocre todo mundo é, né? Sendo medíocre é fácil. Você não vai ter um salário extraordinário se você for medíocre no conhecimento. Não tem nenhuma razão para isso acontecer, né? É apostar na sorte da vida e que tudo vai dar certo. Então não vai funcionar. Então, primeiro uma leitura profissional. E levar isso com zelo profissional. Uhum. Tirar isso do campo do transacionável. Entendeu? É 2 horas todo dia de manhã. Ponto. Vou estudar. Isso é uma premissa na minha vida. Isso aqui é certo. Eu não vou negociar. Cada um vê a sua realidade. E eu acho que uma leitura espiritual ajuda também. 10 minutos por dia. Eu não lia nada. Comecei a ler 10 minutos por dia um livro espiritual. Já li quantos nesses anos? Um monte. De 10 em 10 Decorou minutos. a Suma. Tô acabando. Beleza. E aí, beleza. Tem humanidades, tem um monte de coisa para você estudar do ponto de vista cultural. A própria literatura também. Você pode inserir isso, de repente, com uma pequena meta. O Schopenhauer tinha uma frasezinha que ele botava de epígrafe em vários livros, que era non multa sed multum. Tipo, não muitas coisas, mas com muita intensidade. Então, escolhe uma coisa com humildade e leva a sério aquilo. Desse jeito, meditando. Tinha um amigo meu, ele ouvia áudio, aí ele botava lá, esse ano eu já li 200 livros. Audiobook. Como é? Audiobook, mas agora segura. Em 2x, 3x, eu baixei o aplicativo. Sem brincadeira, Elton, não dava para entender nada. E o cara fica falando que leu o livro. Porque hoje é isso, é o sonho da produtividade. Eu li 500 livros. O cara quer ter lido 500 livros, ele não quer lembrar nada de nenhum Leu livro. 500 livros, tá? Um emprego de merda, odeia a casa dele, briga com a esposa todo E dia. ele não lembra nem o nome dos livros. Então é melhor ler um livro meditado, decorado pra qualquer fim. Até pro fim de ter uma mega frase pra soltar. Se você tiver 5 frases pra soltar, Ganhou. você vai impressionar qualquer mesa. Agora, se você leu 500 audiobooks em 10x, você não vai lembrar nada. Tem até um aplicativo agora que é 12 minutos. Já viu isso? Ele resume. É o livro em 12 minutos, resumido. Aí botou Mas lá quanto demorava pra ler Tem todos mais. os best-sellers. Agora, esse aplicativo tá defasado, porque agora tem um resumo do livro no TikTok. Aí sim. Pô, aí é brabo. Aí, então deixa... aí dois voltando pro minutos, jogo. Não, gente. Só um pelo minutinho amor ali, de pá. Deus. 1 minuto e meio, meu amigo. Ainda vem com a dancinha. Em 12 minutos o cara já leu 6 livros. Né? Ah lá, amigo. E Olha, você aí? E next você level. resumindo. Esse que eu quero. Cara, assim, ó, muito simples. Primeira coisa que você tem que fazer pra escolher o que você vai estudar, começa a fazer as perguntas da tua vida. Cadê tuas dúvidas? Você tem? Pergunta, bota tuas dúvidas no papel. O que você quer saber? Começa a fazer. Você vai encher um papel de dúvida, de coisas que você quer saber. Quero saber como foi, qual a história do Brasil. Quero saber como foi a independência, sei lá do que. Cara, começa a botar pergunta. Você vai ver que tem um monte. Aí o segundo passo é, qual que importa? Porque tem um monte. Eu não consigo responder todas, é evidente. Não há vida pra responder todas. Não dá pra ler tudo também. Não dá pra ler qualquer coisa, porque tem um monte de coisa ruim. Então tem que ler só o que tem de melhor. Porque eu também tenho pouco tempo de vida. Por que eu vou ler porcaria se eu tenho pouco tempo de vida? Deixa eu ler o que tem de bom. Tem pouco tempo de vida. Tenho meia hora pra ler por dia. Aí o cara quer ler qualquer coisa. Então você vai ler só coisa boa. Como é que você descobre coisa boa? Primeiro por isso. Segundo, você começa a encontrar pessoas que já fizeram isso. E quem você confia e querem teu bem. Então, a Lara estuda português e dá pra ver que ela quer meu bem. Então eu vou perguntar pra ela. Por que eu estudo em português? Se português tá dentro da minha... Porque ela já estudou aquilo previamente, Já sabe. então ela já sabe Aprender o caminho a confiar, das pedras cara. aí. Aprender a confiar, entendeu? Exato. Então, E assim, a internet hoje tem tanta gente assim pra gente poder recorrer, né? E aí, você faz isso. E aí, você falou, leitura profissional. Óbvio que tem que ter. Você nasceu, você tá vivo, Deus te pôs aqui. Você vai ser medíocre? Tá de brincadeira? Você ganhou a Trouxe vida de aqui, presente. inclusive, a Tati Feltrinha, a Débora do Nossa, Barbosa, demais. assim. Não, e elas têm várias listas, né? Listas, tipo, exato, formas de resenhas, leitura mil ali. coisas. Entra no canal dela, você fala, não, aqui, isso aqui me interessa, sabe? Você já vai, né? Bem Isso aí. legal. Leitura profissional, leitura espiritual. Por quê? Porque tem que ter, se aproximar de Deus. E eu gosto da leitura que chama de formação humana. Aí eu boto tudo. História, filosofia, literatura, tá tudo aí pra mim. Pronto, tem 3 categorias de livros. Dá pra você ler os 3 por dia, inclusive. Se você ler 15 minutos de cada um, pronto, você tá lendo 3 livros por dia, que maneiro. Você não vai ler inteiro.
Mas tá lendo... Muda também. Então quebra um pouco, não fica uma coisa chata. Você lê o mais difícil de manhã ou na hora que você tá mais descansado, você tá acostumado a estudar, você lê pra dormir um mais facinho ali, que vai te dar sono também. Você não fica com sono quando lê. Então pronto, usa a teu favor, né? Eu tenho uma notícia... Não, incrível. Não. E eu tenho uma notícia maravilhosa pra quem está nos ouvindo. Por favor. Os dois, que são metodológicos, organizados, ensinam isso em cursos. Ó, tá vendo? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho do E curso por favor, de vocês. falem, claro, Das redes sociais de vocês. Onde a galera encontra vocês aí pra continuar aprendendo, né? Tudo que vocês já aprenderam aqui para poderem continuar esses estudos. E uma palavrinha final também, né? Pro pessoal de casa aí. Uma frase, né? Numa frase de frase, impacto. Então, eu já falei todas. Garoto. Não, ele puxou umas frases, tipo, porque Schopenhauer. Schopenhauer Schopenhauer. não sei sei tava o se quê. criando com esse negócio de Machado de Assis, mano. Tem Schopenhauer. Ele teve que elevar o nível também. É igual, sei lá, eu tava numa palestra com o Denis Xavier e tal, aí ele puxando, sei lá, Ayn Rand e Platão, não sei o quê, eu puxei uma frase do Chorão. É isso que o Brasil precisa, pô. Mano Exato. Brown, entendeu? Ai, ai. Não, tô lá no meu Instagram, né? @José Roberto Melo Porto, eu tenho meu nome mesmo. Eu tenho até aprovação, que é o meu curso de como estudar, né? Nasceu como estudar para concurso, mas a verdade é que hoje tem gente que usa isso para, enfim, diversas áreas. Já vi Próprio várias estudo. pessoas que fizeram, não eram pra concurso e adoraram. Concurso é um pretexto para estudar, porque no concurso é ou estuda ou já era. Então o cara sente a necessidade de estudar. Agora, a vida também, né, nos submete Mas a é isso. como organizar a vida, né? Praticamente. É isso. Então, nesse curso tem uma primeira formação da vontade mesmo, que se o cara não tiver vontade, não adianta eu ensinar nada. Tem organização de rotina, depois como que eu escolho o material, marco, né, que eu tenho um método de marcação de material, e reviso. Como é que eu decoro efetivamente aquilo, na prática, né? É algo que pouca gente ensina, né? Estuda, é só sentar a bunda e estudar. Não, se fosse só isso, meu porteiro já era juiz há muito tempo. É só sentar a bunda. Eu adoro quando vem isso. Então, o motorista do ônibus é o quê? É auditor fiscal. Não é só sentar a bunda, né? Tem que ter alguma técnica. Então, é isso que eu ensino lá na Até Aprovação e tô lá no Instagram todo dia respondendo caixinha. Fala teu arroba aí, é José Roberto Melo Porto. Perfeito. Melo com 2 L's. Melo com 2 L's, isso é muito importante. É por isso que você ficou com o nome dele na cabeça. Porque quando eu vi o arroba dele, fica aquilo ali é o nome do cara. José Uma Roberto marca Melo Porto. rápida, né? Roberto Tipo, Melo José Roberto. Tem E um- vai estar aparecendo na tela aí pro pessoal de casa, tá no link da descrição também. Obrigado, Arthur. é Pô, isso tá aí. vendo? Aqui Obrigado a gente- por botar na tela. A gente, pô, vai pra Carioca tela, se dá pra- ajudam, né? Carioca se ajudam. Cariocas são crescer junto, bacanas. Cariocas são meliantes. sacanas, cariocas são alegres. É muita resenha de Muito E aí, bom. Eltin? Cara, eu tenho um curso que a gente carinhosamente nomeou de produtivo pra caralho. Que isso. É um bom nome. Porque- Aí perdeu a razão. As pessoas vêm pedir produtividade, mas na verdade o que elas querem é ordem. Então, dentro desse curso, em uma semana, eu passo pelos pilares que eu acho mais importantes da tua vida. Então, saúde, relacionamento, trabalho e estudos. E ajuda você a botar ordem. Quando você bota ordem na tua vida, você começa a ser produtivo, por incrível que pareça. Então, você bota ordem em hierarquia. É uma semana de aula, é coisa rápida, coisa simples. E, cara, é relato que não para de chegar todo dia. Porque quando você bota ordem na vida, você vê a vida acontecer. A vida que você não viu acontecer até agora. Então, esse curso tem sido um sucesso muito legal. E muita gente trazendo relatos bons. Então, vale a pena. Inclusive, você é um próprio aluno até desse Eu curso, sou, né? eu sou Porque- prof. Esse curso saiu da minha vida. Eu falo, como é que eu monto, como é que eu descubro o método? Como é que eu encontro o método? Beleza, eu estudo, aprendo várias coisas. Só que daí eu vou lá e jogo tudo na minha vida. Tentativa e erro. E aí eu descubro o que deu certo, o que deu errado. E aí faço o processo inverso. Então eu peguei um método, testei na vida. Agora eu pegar a vida e transformar em método. E aí eu encontro, bom, funcionou. Inclusive, né, Lara, a gente estreou na plataforma também recentemente o A Guerra do Imaginário, que fala aí sobre Tolkien, né? Tem um episódio inteiro sobre Tolkien, sobre Chesterton, Lewis. sobre Lewis, que o Elton citou aqui também de Lewis, que mudou muito a vida dele naquele período ali, né? Da depressão e tal, né? Inclusive, você assistiu, Elton, o Guerra do Imaginário? O que você... Eu não assisti ainda. Ah, Que absurdo, Brasil! Fica lendo muito, não tem tempo pra ver. Fica lendo muito. Então, pessoal, ó, não faça como o Elton, entendeu? Pessoal de Mas casa eu, veja. assisto, mas eu tenho assinatura. Tá Ó, lá. Eu tenho perfeito. acesso a tudo lá, entendeu? Então, Então, Qual é tipo, seu arroba, Elton? @Elton Luiz com Z, SF. O que é Elton SF? Luiz. Eu queria te É porque perguntar. eu fiz há muitos anos atrás. Meu nome é Elton Luiz da Silva Filho. Atira você o também é SF. Silva? É que não dá, já existe o @Elton Luiz.
Eu vou tentar achar um outro. Aham. Eu ando pensando nisso. É porque José Roberto Melo Porto só tem um, pô. Até hoje. Mas com Agora dois tem um L, monte. Agora tem um monte. Tudo Tabajara. Elton Luiz SF, é isso aí. Muito bom, Larinha. Muito bom, Excelente muito bom. papo. Deu vontade de estudar. Muito legal. Não, gente. Não, vontade Passa já... rápido, vontade. já passou. Passou. Já. É, vai Passou, passar. passou. Se for Aí só eu, pra- aí eu vejo o podcast de novo pra dar um ânimo, né? Isso. Pessoal, se você gostou, deixe seu like, compartilhe. Assine Brasil Paralelo, link na descrição, QR Code na tela e venha conosco. Gente, muito, muito obrigada. Muito obrigado, Foi foi um prazer. maravilhoso. Pessoal de casa, até o próximo Conversa Paralela. Um beijo. Até mais.